Colégio Alta Paulista de Tupã, Capitupã, em atividade há quase 2 décadas. É hoje uma das mais respeitadas instituições educacionais de toda a região. Nossa missão é promover uma educação integral, capaz de superar os desafios humanos de um mundo em constantes mudanças, formando cidadãos conscientes de suas responsabilidades e preparados para o protagonismo na construção de um futuro sustentável. Em parceria com o Sistema Poliedro, o colégio proporciona aos alunos experiências incríveis de atividades educativas dentro e fora das salas de aula. Venha conhecer nossa estrutura e o nosso plano de ensino. Colégio Alta Paulista. Crescer e aprender para um mundo novo. Colégio Alta Paulista. Pra vida, pra você crescer. Colégio Alta Paulista. Para um mundo bem melhor. Colégio Alta Paulista. Para a gente ser maior. Colégio Alta Paulista. Boa noite, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na noite desta quinta-feira para mais um Mais Tupã Night Show, recebendo hoje 2 grandes figuras. Vamos falar de um tema importantíssimo que não deveria ser tema de discussão, não deveria mais existir, mas ainda em 2021 temos que levantar a bola e discutir e combater todo tipo de racismo, de preconceito, de discriminação. Junto comigo, quero cumprimentar meu amigo, meu parceiro, Paulinho Nakayama. Paulinho, boa noite. Obrigado pela presença. Salve, Diegão. Salve, Mari, Clebão, André, Lucas. Você tirou a palavra da minha boca, inclusive, Diego, que eu ia falar isso aí. Porra, não é possível que nessa altura da vida, do planeta Terra e da humanidade, a gente ainda tenha que discutir esse tema. Mas já que tem que ser discutido, vamos trazer quem entende do assunto, pessoas que estão militando na área já faz tempo. O Clebão, o André, que tem mais histórias para contar e espera que pelo menos um pouquinho disso sirva para que esse assunto seja mais debatido. Se a gente conseguir mudar uma pessoa, acho que a gente já está no lucro. Recebendo então nosso amigo Kleber. Gente, o Kleber é meu amigo e eu só chamo ele de Clebão. Então, Clebão, boa noite, obrigado pela presença. Bom, boa noite a todo mundo que acompanha o Mais Tupã. Parabéns pela audiência de vocês, né? É o maior site da Alta Paulista, eu falo isso para vocês direto e não é da boca para fora. Vocês sabem que é verdade. Parabenizo mais uma vez, agradeço pelo convite da gente poder estar aqui explanando as ideias. Saudações tricolores ao meu amigo Paulinho e ao Diego também, né? E ao Diego também. Fazer o quê, né? Eu acho triste isso aí, que a única coisa que o time tem pra comemorar no ano inteiro é uma vitória sobre o Palmeiras. Não, né? Mas 2, né? a vitória, campeão paulista. Aqui precisava, vitória ganhar, a gente ganhou aqui lá na Não, mas tudo bem, isso aí é um detalhe, Eu cumprimento também o Lucas, né, que já foi meu parceiro de trabalho. E por último, não menos importante, o professor, eu me refiro a ele assim porque me ensinou muita coisa na vida. E para mim é um prazer poder estar participando com o André Black Rap aqui nessa mesa, nessa troca de ideias. Não é um debate, a gente não vai debater. Aqui não é preto contra branco, não é Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Não é. Futebol para mim sempre é pessoal. Mas isso aqui nós vamos debater ideias, tá? Aqui não tem certo, não tem errado, a gente tá aqui para trocar experiência. E então, depois dessa apresentação toda, falar com o nosso amigo André Black Rap. Conheci ele assim, gente. Também já tem uma história muito longa nos movimentos de combate ao racismo. E mais do que isso, em demonstrar o quanto é bonito valorizar e trazer as raízes africanas, né, André? Boa noite, obrigado pela presença. Bom, boa noite. Na verdade, eu que agradeço aqui a oportunidade para a gente estar batendo esse papo aqui mais de perto. É um papo descontraído, né, dessa vez. Boa noite aqui também, meu parceiro Paulo. Esse cara aqui escreve muito bem. Já li muita coisa sobre eles. Mestres, né? A Mari e também o Lucas aqui, toda a equipe aqui do Mais Tupã. Porque, assim, primeiro que eu quero parabenizar, tá? Pela iniciativa de a gente estar fazendo um dia especial só para a gente abordar esse assunto. Talvez aí nesses 16 anos de caminhada aí, a gente fez bastantes entrevistas, bastantes atividades, mas hoje poder pegar um público e seguidores, né, que vocês têm e poder falar sobre esse tema, para nós é muito importante, e isso aí contribui muito para o trabalho antirracista, para o trabalho aí de conscientização sobre a questão racial. Então hoje é um dia muito importante para mim, pro meu amigo Kleber aqui, que na verdade ele fala que eu sou professor. Que nada. Esse cara que vem ensinando a gente aí faz tempo nos bastidores, né? Nos bastidores.
E é um prazer porque eu conheci o Kleber, primeiro eu conheci a mãe dele, né? A mãe dele era uma líder com a gente, ela era que nos motivava, ela era que quando a gente pensava em parar de fazer algumas ações voluntárias e tudo, ela chegava lá e falava, e aí, já marquei a data, vamos fazer? Então, e o Kleber tava, o Klebinho, né? Na época era o nosso Klebinho. Um dia fui Klebinho. Isso, Um dia fui Klebinho. E o Klebinho estava sempre conosco, né? E ele nos ajudou muito, porque o Klebinho ele é o nosso audiovisual, né? Então ele veio com o nosso audiovisual. Eu faço vídeo. Faço vídeo. Desculpa pra Videomaker. Ele veio com o audiovisual e com o audiovisual ele veio com a consciência que muitos jovens como ele não tinham. Então é um grande parceiro aí de ideias, de projetos e tamo junto. Cara, mas você falou um negócio que já tá na rasgação de seda mesmo, só pra arrematar essa. Quando eu conheci o Clebão, cara, foi uma das coisas que me impressionou. Eu falei, porra, esse moleque é inteligente pra cacete, sabe? Assim, não, mas é verdade, cara. Assim, vai além das lentes, né? Não é questão, nem é questão profissional, porque eu conheci o Clebão menos profissionalmente e mais butecalmente. Porque a nossa interação era bons tempos, na né? resenha. E eu ficava impressionado com a capacidade dele de discutir vários assuntos, né? A gente falava de futebol, a gente falava de política, a gente falava de tudo, cara, de música, e eu fiquei impressionado com a inteligência dele. Então, fica registrado aqui minha admiração. E o Kleber tem, por mais que essa cara cansada, mas é jovem, né? Exatamente. 20 e poucos anos. Esses dias me deram 40, mas tô inteiro ainda. Acredito eu. Tô jovem ainda. É uma pessoa realmente a se espelhar pela questão de conhecimento daquilo que ele busca aprender, né? O Clebão, não rasgando cena, mas já rasgando, é um cara que ele tenta aprender com todo mundo. Eu vejo muito isso nele, né? De querer adquirir conhecimento e de querer buscar formas de transformar. Ele sempre se refere muito à minha quebrada, aos meus meninos, né? O Clebão, ele relata, tem algumas histórias dele, que não sei se ele vai contar aqui hoje, mas tem algumas histórias muito, muito bacanas disso, né? Que mostra essa transformação a partir da aquisição de conhecimento. E quando a gente fala de adquirir conhecimento, André, talvez a principal forma de combater o racismo ou a discriminação, que são coisas distintas, como o Paulinho disse aqui fora do ar, passa pelo conhecimento, né? Se a gente não discutir, não falar sobre isso, nunca vai acabar, né? Infelizmente. Infelizmente. E a gente tem um histórico, né, em cima disso, né? Que foram apagadas todas as nossas informações, né, sobre o povo negro no Brasil, sobre a questão da própria escravidão. E aí a gente acabou a gente criou uma geração, né, nasceu dentro de uma geração, gerações, né, sem informações. Isso aí dificultou muito hoje o desenvolvimento, né? Então, quando a gente tem a primeira base, a primeira informação sobre um povo, sobre uma cultura, a gente consegue valorizar ela, a gente consegue respeitar, né? E com certeza diminui de preconceitos e discriminações através da informação. Se eu não tenho informações sobre aquilo, eu vou acabar pegando qualquer fake news ou qualquer informação negativa, que é isso que aconteceu com o povo negro, né? Pós-escravidão. O racismo nasce pós-escravidão e quando os negros ficaram marginalizados, e sem acesso, né? A gente não podia votar, não podia entrar na igreja, não podia fazer os seus cultos, né? E aí complicou e a gente acabou se afastando de muitas coisas e isso aí gera uma desinformação até hoje. Eu falo, quando falo até hoje, tem pessoas que a gente conversa que ela é negra, mas ela não se considera negra. E ela não sabe, talvez ela sabe até onde eu vou, né? Ela não tem uma informação da história dela. Então, você pode entrevistar qualquer pessoa negra no Brasil, que é o país que mais tem negros, né, fora do continente africano, que as pessoas não sabem de onde ela veio, né? Você tocou um ponto interessante, André. Eu estava fazendo... Porque assim, normalmente, eu até estava conversando nos bastidores aqui, eu não me preparo muito para as outras entrevistas, mas dada a relevância desse tema e a ignorância que eu tenho com relação a esse tema, eu fiz uma pesquisa mais a fundo para tentar não falar tanta besteira ou para pelo menos tocar nos pontos certos. Uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, e é casa aí com isso que você está falando, é a questão, por exemplo, na escola a gente estuda a história do continente europeu, por exemplo, né? Mas levando em consideração essa informação que você deu, que é fato, que o Brasil tem a maior população negra fora da África, a gente não estuda um capítulo da história africana no currículo. Vocês não acham que isso aí acaba... mata um pouco aquele orgulho, porque se o menino negro vê a história do continente dele, dos heróis do continente dele, do processo de formação dos países da África,
Isso aí não traria um referencial positivo, por exemplo, para as crianças? Bom, primeiro que a luta do movimento negro no Brasil, ela já chega aí um pouquinho mais de 40 anos, né? E nesses 40 anos, as 3 pautas principais foram, primeiro, homenagear o Zumbi dos Palmares, tem um dia de reflexão, que é o dia da consciência negra, aí, com muita luta, né? Então isso não partiu de governos, partiu de iniciativas de movimentos, de sociedade civil, que estimulou, né, para a criação de lei, né? E hoje é uma lei nacional, porém nem todos os municípios aderiram, né? Mas hoje é uma lei nacional desde 2003. E outra pauta também do movimento negro sempre foi a questão do ensino da história africana e história da cultura afro-brasileira dentro das escolas. E aí, em 2003, também conseguimos aí a Lei 10.639, que obriga o ensino, né? Porém, também, nem todas as escolas, nem todos os estados tinha material ou tinha professor qualificado, capacitado até hoje, para poder tratar esse tema dentro das escolas, que é na base, né? Então, com certeza, a informação chegando na base sobre a história da África, como que a gente pode ter um país que a gente só perde para a Nigéria, tá, cara, de quantidade de população. Segundo o IBGE, são 200 milhões, mais 200 milhões de brasileiros. E 50% é declarado no IBGE negros e pardos. Então a gente tem aí mais de 100 milhões de pessoas. Exatamente, é muita coisa. A Nigéria tem 80 milhões. Angola tem 8 milhões, o país todo. Né? São Paulo é mais grande que o próprio país, Angola. Entendeu? Então a gente tem muitos negros. Talvez aqui na nossa cidade, segundo o último censo que eu vi aí, que eu não sei também se está correto, ou se entrevistaram todo mundo, mas a gente tem 20% de negros em Tupã. Então Tupã tem pouco perto de Piracicaba. Você vai aqui em Bauru, você já vê uma outra comunidade negra, teve uma outra história, né? E outras cidades, e outros estados, principalmente no Nordeste, onde a gente tem muita população negra. E aí a gente soma tudo isso aí e não tem informação nenhuma de você entrar em uma sala de aula, ou entrar dentro de uma empresa, ou entrar dentro de um setor público e perguntar se alguém sabe o que sabemos sobre a África, né? Vamos levantar a mão, vou falar que conhece só a fome, né? A gente conhece. Exatamente, só a imagem negativa. Quente tem fome. Isso, quente tem fome, Leão, o filme do bicho, Rei Leão, alguma coisa assim parecida, girafa, mas a gente não tem informação porque não foi isso tratado aqui, não era interesse de divulgar isso, de fortalecer essa raiz, né? Aí entra também a questão da dominação econômica, né? Exatamente. Só dar uma pincelada rápida, não quero entrar nesse assunto agora, porque ele é um assunto que a gente vai debater de forma mais efusiva, e isso é normal. Mas quando a gente fala de lei de cotas, é justamente na educação que a gente quer entrar. A gente quer entrar na base. É por isso que a gente pega tanto no pé dessas coisas, de que a gente volte, de que nossas crianças têm que ter a Barbie preta, têm que ter a boneca com o cabelo crespo. Por quê? Para que ela se reconheça. A identificação. É a né? identificação. Esse é o assunto que o Paulinho acabou de pegar. Quando a gente tem as nossas crianças, que a gente veste ela, dá nome afro-brasileiros para ela, busca um modo de que elas interajam com essas questões africanas, não é mimimi. Esse negócio de mimimi não foi nem a gente que inventou. Eu não sei nem de onde que surgiu isso daí. Vocês entenderam? Isso aí é um termo que no meu vocabulário não existe. A gente está preocupado com as nossas crianças para que eles sejam adultos decentes, para que eles tenham esse reconhecimento. Aí, Clebão, eu vou te fazer uma pergunta que foi até a Mariane que sugeriu. Mas você é tio da Dandara. Uhum. Ela tem 3 anos? Inclusive um beijo para Dandara, Karina, que estão lá em casa me assistindo. Tá? Amo vocês. Como você que ajuda a sua irmã na educação da Dandara, está sempre presente, como educar uma criança negra para que ela consiga lidar não só com o preconceito que às vezes ela vai acabar esbarrando ao longo da vida dela, esperamos que não, mas como lidar com a questão de valorizar as coisas. E isso que você fala, a boneca, a Barbie é um estereótipo europeu, você não tem muitas bonecas que tenham um estereótipo, vou usar o termo estereótipo, Sim. mas estereótipo africano. Como lidar com isso, Clebão, na cabeça de uma criança ali de 3 anos? É Porque importante. só completo, Sim. tem um ingrediente a mais, né? Por exemplo, você vai ter todas as preocupações de educar uma menina, que tudo que a menina vai passar nesse mundo, que é um mundo merda, e tem esse ingrediente, essa preocupação extra. Então isso aí acaba, sei lá, sendo estressante.
Porque é uma coisa que acompanha vocês desde o começo ou não? Sim. Essa questão até da barba, gostaria de dar uma outra ressaltada, que quando a gente busca inserir coisas negras como boneca, vestimenta, nome, não é para se excluir o que tem de branco. É para acrescentar o que se tem de preto. Então, pela diversidade. Exatamente, realmente. é pela diversidade, pela inserção. Você entendeu? No tocante à minha sobrinha, o que a gente pode... Primeiro de tudo, isso a minha irmã faz um trabalho muito importante que eu vejo dentro de casa. O reconhecimento de todo dia. Todo dia é força de expressão, mas sempre dizer... Nenê, qual que é a sua cor? Reforçar, né? Mamãe, eu sou preta. Aí, Não ter vergonha de dizer que é reforça, preto. exatamente. Você entendeu? Para que quando você cresça lá na frente, você não fique retraído, com medo de dizer outras coisas. Até essa questão da boneca, ela tem bastante brinquedos. Inclusive, a última vez que eu fui para São Paulo, em 2019, eu trouxe uma boneca feita à mão pela avó da MC Sofia, que é uma jovem expoente da música negra para ela. E você sempre ressaltando, né, Nenê, quando o amiguinho colocar a mão no seu cabelo, você não deixa. Se o seu amiguinho falar que o seu cabelo é ruim, você não deixa. Você entendeu? Você tem que sempre reforçar, porque é na base que a gente tem que pegar. E é difícil. Isso daí, o André é casado com a Marisa. As coisas pro negro no Brasil, elas são difíceis. Agora, pra mulher preta no Brasil, vocês não têm noção. E eu tendo dentro de casa, minha irmã, mulher preta, minha sobrinha que vai se tornar uma mulher preta, você tem que ter 2 vezes mais empenho em fazer com que o mundo seja melhor para elas. Porque lá fora elas vão enfrentar uma dificuldade ainda maior. Então, essa afirmação dentro de casa, de você trazer para ela a consciência da etnia dela, é a parte mais importante. Tem que começar cedo. E é isso que eu busco e acredito que a maioria das pessoas deveriam buscar também. Né? Exatamente. E só complementando, realmente, o Clebão falou, até dando continuidade ao que a gente estava começando a falar, sobre... A gente é reflexo das histórias que foram contadas para nós de pequeno. Sim. Né? Uhum. E aqui em Tupã, quando a gente começou um trabalho com a ONG, né, com os coletivos, na verdade a gente era um coletivo de pessoas, em 2005, um livro serviu de base para nós, que foi o livro do professor Edilson Marques, que hoje é nosso amigo, hoje ele vem palestrar em Tupã sempre, e hoje ele mora em Cascavel, no Paraná. E nesse livro, ele chamava Negritude e Fé, e ele aborda lá sobre as histórias que foram nos contadas quando na infância. Então você pega uma mãe, que aqui a gente vê muitos relatos disso aí, que não fala, né, não reforça a identidade da filha ou do filho, e não... Ou fala, como muitos já ouvi falar, que não fala sobre o cabelo, ela não vê isso na infância, e quando ela chega na escola, ou chega na rua e vê contar uma outra história sobre o povo negro, né, ela acaba crescendo com vergonha de ser negra, né, com vergonha de ser negro, com vergonha de fazer algumas atividades. E fora isso, quando é mulher negra, realmente 100 vezes, viu? 100 vezes pior, porque na base na pirâmide ela está lá na base mesmo, né? Primeiro vem o homem negro, depois a mulher negra, depois o homem branco, mulher branca, depois o homem negro, e a mulher sempre está lá no último. Eu falo isso porque a gente trabalha com atividades que tem mulheres negras dentro da ONG, e os relatos são muito fortes e pesados, porque você aí começa lá na base, lá na infância, quando ninguém da classe quer dançar quadrilha com a menina negra, e quando ela é a última a ser escolhida para alguma coisa, e quando ela não vê ela na TV, e quando não via ela na revista, ela não tinha vergonha do cabelo, porque o cabelo era crespo, e em casa também ninguém reforçava isso, e também a mãe alisava o cabelo para tentar parecer... usava 1001 formas para alisar o cabelo, para ter um cabelo bom. Né? Exatamente, Sempre, né? desde o ferro de passar, né, até hoje os produtos que... Chegam gente hoje na loja lá careca, praticamente, de tanto usar química a vida inteira, tentando uma solução, porque tentou a vida inteira parecer uma pessoa que não era, ou que tentaram, né, impor, né, para ela. Então, é muito doloroso. E aí a gente entra nessa questão da solidão da mulher negra. E aí você vai pegar os números, vai pegar os dados, você vai ver que as mulheres negras são as mulheres que elas não... A maioria delas, né, não estão... O casamento não rendeu, a maioria são mães solteiras, a maioria está nos piores empregos, os piores salários. Então aí a gente pega os números e compara, que não é a gente que está falando, não é o mimimi que você fala, é números. São dados. É dados. São dados, né? Então aí a gente confirma isso, né? Fala assim, precisa ser feito alguma coisa, precisa ter um olhar diferente, porque existe realmente esse preconceito, essa solidão, a mulher negra tem essa solidão, e você para conversar, você vai sentir a mesma história em cada delas parecida.
E aí a gente vê o papel de homem também, né? Homem negro, que a gente também foi se desconstruir para poder entender isso, né? E trazer isso para a pauta, trazer isso para a gente tentar buscar soluções e debates. Só da gente estar falando aqui, muitas pessoas, tenho certeza em casa, vai se identificar ou que ouviu falar, né? Só que nós nunca parou para pensar e raciocinar e tentar, né, achar uma solução. Só que eu queria fazer um adendo também, me veio uma história na cabeça agora. A cantora Ludmilla, que é cantora de funk, ela deu um relato uma vez falando que quando ela era criança, as crianças na escola começaram a xingar ela de macaca, de preto, de não sei o que, falar do cabelo dela. E aí ela chegou em casa chorando, queria tomar um banho de quiboa para tirar a cor da pele. Você entendeu? Olha como você traumatiza uma criança desde cedo. É por isso que eu sempre pego no pé, é por isso que eu sempre falo, já conversei muito isso com o André, a importância nossa é a base. A gente tem que cuidar das nossas crianças sempre. Tem um grupo político a âmbito nacional, até âmbito internacional que está no poder, que você pode ver. Por que não pode tal coisa na TV? Por causa das crianças. Por que não pode o super-herói ser desse jeito? Por causa das crianças. Entendi. Eles entenderem a importância da criança. Das crianças, exatamente. Não tem nenhuma é onde a gente busca, a gente tem que começar na base. Então, esse era um ponto que eu queria tocar. Por exemplo, se tivesse uma presença maior negra na TV, nas histórias em quadrinhos. Quando saiu Pantera Negra, eu lembro que a gente debateu sobre isso, a importância de ter um herói, toda uma comunidade construída de maneira positiva, que geralmente o negro é estereotipado no cinema, né? E isso é um reforço positivo. De repente, se tivesse mais disso aí, do se desconstruir, pelo menos o episódio desse, por exemplo, que o Clebão citou da Ludmilla, acho que a criança não... Porque hoje em dia, por exemplo, a menina que vê a Ludmilla fica contente, se sente, porra, é uma puta mulher, cara. Não é? Em termos de inteligência, de desenvoltura, das múltiplas habilidades que ela tem, que ela não é só cantora, ela faz um monte de... E mesmo assim, hoje ainda agora você começa a ter figuras como o caso do Pantera Negra, mas até então você só tinha, tem o Pelé, que é negro de sucesso, você tinha lá algumas cantoras negras que faziam sucesso, você não tinha outros expoentes. O próprio Machado de Assis, que é um dos maiores escritores brasileiros, é negro e nunca foi retratado como negro. Na verdade, o maior jogador de basquete é preto, o maior jogador de futebol é preto, o Michael Jackson, que é o maior artista de todos os tempos, é preto. A excelência negra, ela tá em quase tudo. Entendeu? Só que a gente é treinado para ver que toda vez que tem um negro em algum lugar, ele vai ser, acho que é coadjuvante que fala, quando ele é o ator principal, ele vai ser o coadjuvante, tá ali como apoio. Mas como apoio, se o maior atleta de todos os tempos é negro? O maior artista de todos, o Machado de Assis é negro. Sim. E como que a gente não lembra desses Se a gente for falar, caras? entrar na seara dos esportistas, você tem o Usain Bolt, você tem o Lewis Vários, Hamilton. tudo, tudo. É um trabalho que hoje a gente mudou o foco de algumas ações e algumas atividades nossas durante esses anos, que em cima também de relatos do livro do professor Edilson, porque lá ele mostra um outro papel, uma outra história e avança um pouquinho mais. Por que eu estou falando isso aí? Se você conversasse comigo ou qualquer outra pessoa negra alguns anos atrás, a gente não conhecia a nossa história, então a gente conhecia a nossa história até a escravidão, né? Então até 130 e poucos anos atrás, né, que existia ainda a escravidão no país. Então a gente conhecia a nossa história ali, e por causa de uma novela, ou por causa de algum da própria escola, alguém que falou, então a gente só sabia até aí, né? E quando você começa a aprofundar e conhecer a história e a trajetória do povo negro desde lá do Antigo Egito, né? E aí você vai ver que onde a gente começou a observar isso no livro e começou a entender, e no próprio livro também falava sobre os personagens, quais são os personagens negros na Bíblia, e a gente começou a ver que, peraí, opa, não é até aqui, minha referência não é o negro escravo, né? Minha referência é o negro lá que ajudou, que contribuiu na matemática, lá no Antigo Egito, que contribuiu na agricultura, lá onde começou a agricultura, no Rio Nilo, lá onde há muitos relatos, onde também iniciou a medicina, eram negros, os faraós eram negros, né? Aquele filme Os 10 Mandamentos, aqueles personagens eram todos negros. Aqui eles não colocam isso pra TV, não era interessante eles colocarem esse ator. Aí a gente entra numa questão histórica que o cristianismo cristianismo passou pela Europa, e quando passou pela Europa se transformou. Exatamente. O Jesus loirão de olho azul. No Egito. E aí, No Egito. Até África. Exatamente. Pra quem não sabe, o Egito é África. Exatamente. E aí, quando a gente pega essas referências e traz esses personagens, essa história, que
povo negro governou mais de 3.000 anos, né, o Egito, né, e que vários povos tinham a sua habilidade, vários povos tinham a sua mão de obra qualificada, e é por isso que foi escravizado também em certos setores, né? A gente lembra aí do povo Yorubá, que é lá da Nigéria, né, um dos povos que mais de 10.000 anos, né, e eles começaram a vir para o Brasil, ser trazidos, né, escravizados para o Brasil, porque eles tinham conhecimento e experiência em lapidar ouro, em trabalhar com ouro, porque lá já tinha ouro. Então, quando eles vieram, foram os negros africanos escravizados que foram para Minas, principalmente para Minas. Então, por causa da mão de obra qualificada. Então, eles foram escravizados. Diferente do que a gente aprende na escola, que o negro era escravizado porque era mão de obra barata. Exatamente. Então, é uma outra história. Então, quando você aprende isso, e você chega isso aí numa criança de 5ª série, e ela começa a entender, fala, pô, peraí, eu sou descendente de um guerreiro, sou descendente de um cara que inventou isso. Pô, então peraí, opa, já começa a ter uma outra... Eu não sou descendente de escravo. Exatamente. É uma coisa, porque aqui no Brasil a gente tem esse mito da democracia racial, sabe? Que isso aí vem desde aquela obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que fala que não, que convivia em harmonia, não tinha muito... E é a puta falácia isso aí, na verdade. É mais quantitativo do que qualitativo. O racismo aqui no Brasil sempre existiu, mas é velado. A gente finge que não existe. Sempre não assume, né? Não, eu tenho amigo preto, eu tenho um cachorro que chama Pelé. Isso. Já ouvi essa. Pessoal, parem com isso, por favor. Né? Vamos deixar bem claro, parem com... tem gente que faz as piadas até hoje, tá? Eu tô falando porque a gente mora em Tupã e a gente tem que ter... Aqui a gente nunca foi um movimento radical, a gente nunca... A gente gosta de conversar com o cara que tem um pensamento racista para poder... porque depois que a gente conversa, e eu faço questão, marco uma visita com o cara, já aconteceu vários debates assim em rede social, já fui ameaçado aqui e tudo mais por causa do movimento, que a gente nem era radical, né? A gente nem foi radical. Só que a ideia nossa era trabalhar a questão cultural, né? E educativa. Então vamos conversar, vamos trocar ideia. Por que você acha isso? Vamos lá. Porque... E aí a gente desconstrói, acaba desconstruindo quando a gente chega para um debate ou para uma conversa, quando ele fala assim, caramba, eu não sabia disso. Caramba, eu pensava. Então, porque ele não tinha informação. É o que a gente falou lá no começo, né? Falta de informação sobre a história. Que eu vejo assim, não é um comparativo, porque não tem como a gente comparar os países, as populações e tal. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que o racismo foi um negócio aberto, foi um negócio que causou feridas. Se você pega, por exemplo, a comunidade negra, eles foram construindo um caminho alternativo. Tanto que você vê, eles têm uma comunidade que produz cinema. Você é branco, você não quer me dar espaço no cinema, então eu vou fazer filme pra mim e pros meus amigos, pra minha comunidade negra. Então lá eles estão fora, já saíram do campo dos esportes. Então tem literatura só pra negro, tem cinema só pra negro. E aqui no Brasil, acho que isso aí meio que deu uma atrasada, esse fato da gente falar, não, mas aqui todo mundo tem falsos, meritocracia. Só não chega porque não quer. Sabe? Isso, todo mundo... exatamente. Acabou bagunçando um pouco, né? A gente fala que... Até um exemplo, acho que aqui no Brasil a gente... Hoje talvez nem tanto, mas novela sempre foi a cultura do brasileiro. Exato. Vamos colocar dos anos 50 pra cá. Nós tivemos uma novela muito famosa que falava sobre a escrava Isaura. Isso. Só que a escrava Isaura na novela era branca. Verdade, Chica da Silva. A Chica da Silva já foi negra. Mas a escrava Isaura foi... Mas se eu não me engano, é a também, novela brasileira mais reproduzida no mundo todo. E a escrava é branca. Tinha uma política e tal de vender isso aí pro exterior, que aqui é o país da aceitação. Da miscigenação, aqui todo mundo se dá bem e tal. Então, nessa época fazia muito isso. Então, a gente vê que não é bem assim, né? Isso que eu queria saber. Tem democracia racial no Brasil? Todo mundo tem as mesmas oportunidades? Isso que a gente tá morando longe de todas as capitais. Antes de responder essa, eu vou mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo, pra Jéssica Viana, Paulo Ricardo. Um abraço, Jéssica, minha prima. Marlene Coer, Gava, mãe da Mariane, Duda Jimenez, Papi, Emerson um abraço. Chuchu, Um abraço, Chuchu. Nadir, Naná, Paulinho, 21 anos, hein? Te amo. Mais 50 pela frente. Jaqueline Fernanda, Paulo César mandou 75 estrelinhas, obrigado, ajuda a pagar as contas. Emerson Luiz, estamos ao vivo. Eliseu Borsari, Doutor, capitão. Gilberto Betão, agente de trânsito, falando que é o único agente de trânsito negro. Ô, Betão. Um abraço, Conhece Betão. o trabalho da ONG, elogiando. E mandar um abraço pro nosso amigo que tá assistindo também, o Wellington Hanamoto, junto com a Nayara.
Hanna, parabéns, Hanna. Parabéns, Hanna. Parabéns, Hanna. Parabéns, Hanna. Anunciar aqui em Parabéns. primeira mão Deus pra Tupã inteiro abençoe. saber, Hanna vai ser papai agora. É. Parabéns, Hanna. Parabéns, Seja Hanna. bem-vindo, que tenha saúde, que Os tenha Raninhas paz. vão vir com Que saúde. encontre um mundo Os mais, dois. um mundo Os mais Raninhas, a gente tolerante. já, Os já Raninhas. cravou que é gêmeos, É gêmeos. então vai vendo, entendeu? Parabéns. Que encontre um mundo mais tolerante, que o povo no mundo dele possa conviver com mais harmonia. Exatamente. Menos- Mas então, André Kleber, existe a democracia racial no Brasil ou é só... Vamos falar de Brasil, não vamos falar de Falácia pra Tupã. inglês Vamos falar ver. de Tupã, que é a cidade que a gente mora, uma cidadezinha pequenininha, longe das capitais. Uma cidade que tinha tudo pra não ter sido contaminado por essa merda. Mas, e aí? Cara, só pra fazer a introdução. Eu tava conversando com um amigo, uns dias atrás, amigo branco, e aí a gente tinha caído nesse assunto das cotas e tal. Ele falou, cara, mas pra você estar onde você tá hoje, você não precisou disso. E aí eu questionei ele, falei, tá, e quantos Clebão você tá vendo aqui onde eu tô hoje? Aí ele deu uma olhada em volta, assim, falou, irmão, só tem sede preta aqui. Eu falei, pois é. E que democracia do poder andar na rua, isso a gente tem. Agora a democracia de pertencer aos lugares, a igualdade, entendeu? Que é o que a gente tanto fala, que é o que tanto tem no Brasil, isso não tem. Você entendeu? A gente não busca superioridade, isso tem que ficar claro pra todo mundo que tá ouvindo Sim, a gente sim, agora, sim, que tá ouvindo a gente agora. A gente busca a igualdade, e é somente isso. Vocês entenderam? Eu acho que essa questão da democracia, que as pessoas pensam que a democracia do negro no Brasil é porque tem um negro no mercado, porque tem um negro trabalhando. Não, meu. Ah, não, porque o negro entrou no mercado e o segurança não ficou seguindo ele. Nossa, meu, parabéns pelo. Uma frase que me segue a vida toda. Eu educo meus filhos para que eles tratem as crianças negras igualmente. Meu, parabéns pelo mínimo. Vocês não estão fazendo favor para ninguém, Mas cara. são Quer um iguais, prêmio, né? então. Vocês Quer não um estão prêmio, fazendo né? favor para ninguém. Vocês têm que entender isso daí. Não, cara, acho que Entendeu? foi você que me contou essa história, Clebão, não sei, ou alguém que eu tava conversando. Que, por exemplo, tá num restaurante e aí você recebe o prato não tá do jeito que você queria. Você devolver pra cozinha. É diferente se o branco devolve, se o negro devolve o prato. O comportamento até do próprio garçom, do pessoal. Não tô falando aqui de Tupã, mas de modo geral. Sim. Tem isso. Cara, você percebe uns olhares, e o Black que tem mais vivência aqui vai poder falar isso daí, até de pessoas pretas. Até se o garçom for preto, ele te olha torto. Fala assim, tá É, aqui, ainda quer se E achar. aí, o negão tá achando o quê? Entendi. Sabe? Tinha muito daqueles negócios de que se você devolver, vão cuspir lá no prato, vão cuspir no lanche que estão fazendo, Sim, vão sim. devolver o negócio zoado, entendeu? E coisa e tal. E isso persegue a gente de uma maneira que desde quando a gente é criança, a gente tem medo de ver as coisas erradas e denunciar com medo de retaliação das pessoas. Você entendeu? O Black que já lidou com várias pessoas, com vários relatos, com toda certeza tem mais histórias com relação a isso. pra Essa é uma contar. das nossas perguntas. Vocês já sentiram na pele essa discriminação, esse racismo? Já passaram por episódios desse tipo? Já, cara. Tem desde do mais agudo. Eu lembro de uma vez que eu era criança mesmo, fazia projeto guri, devia ter uns 10, 11 anos, discutindo com o menino e me chamou de macaco. Esse é o mais agudo, que a gente fala assim. Mas tem o racismo desde eu tá com uma camisa preta e o cara chegar em você achar que tem intimidade e falou, você tá sem camisa hoje? As velhas piadinhas, né? Aquela Racistas piadinha que o cara idiota, acha que sabe? não é. O cara acha, pô, você tá com uma máscara preta, irmão, você tá sem máscara hoje. Isso é racismo. Sim. Exato. E é racismo aqui ou em qualquer E como lugar. você se sente com entendeu? isso? Cara, dependendo do grau de intimidade que eu tenho com a pessoa, eu deixo passar, mas eu não sei até quando. Você entendeu? Já teve pessoas que eu cheguei e falei, teve pessoas que eu vou chegar e falar. Você entendeu? Mas é importante que se diga o seguinte: para você ofender uma pessoa, não precisa ser da forma mais grave. Você não precisa chamar necessariamente ela de macaco. Desde que você faça uma piada que só pra você tem graça, Piada Isso é que uma- só um ri não é piada. não é né? piada. Entendeu? Não é piada. Então, mas esse é aquele vem em conta daquilo que a gente tava falando, a questão de você, de repente, não tô justificando nem defendendo quem faz isso, não, tá? Muito pelo contrário. Que eu falei, às vezes você fala um negócio desse porque você foi criado num ambiente Onde é normal. que aquilo é normal, Sim. você entendeu? E os outros dão risada. Então, de repente, Sim. esse alerta que precisa, falou assim, ó, irmão, sei que você tá falando é besteira, não é engraçado, você entendeu? Porque tem que. Eu não sei, eu tô falando por falar, porque que nem o Clebão falou, nunca passei por isso, nunca vou passar, talvez. Você entendeu? Mas eu acredito nisso. E é uma coisa que ainda existe muito. E muita gente faz sem perceber. Sem perceber. Sem perceber, não, porque foi doutrinado e daquela maneira, né? Não que isso seja justificativo. Hoje Isso, não tô. Isso seria o tal do racismo estrutural?
Parte dele, né? Parte dele. Parte dele. Esses modos de racismo começa nas piadas, né? E não digo corrigir as piadas, né? Quando passa batido também, ou quando um dos nossos também não corrige, ou quando ele também não teve isso em casa, né? Que é o que você falou. E ao contrário, às vezes em casa ele tem estímulo. Estímulo, exatamente. Eu vejo isso, meu pai fala isso direto lá com o amigo dele, lá, o Negrão e tal, e ele fala umas piadas lá. Então o pessoal. Não fala nada, o né? Negrão não fala nada, gente boa e tal, não sei o quê. Então o pessoal acha que isso é normal. Então o racismo ele passou a ser normal em algumas situações. O cara não percebe que está sendo racista, mas entendam, cadê onde eu olho aqui? Ó, o racismo machuca. Olha aqui. O racismo mata, o racismo machuca. Então, às vezes tem gente que não vai conseguir responder, não vai xingar, mas vai ficar dentro, tá? Aconteceu várias situações comigo de viajar e de a pessoa levantar do lado, cara, levantar do lado e se trocar de lugar. Entendeu? E eu, na hora, não entendia. Talvez eu achei que eu estava sentando no lugar errado, mas não é, não. Era a questão que eu não queria sentar do lado de uma pessoa negra. Então, e várias outras situações que quando eu comecei a perceber, e às vezes a gente não percebe que aquela atitude foi racista, a gente tem que pensar em como combater isso. Né? Então é isso que a gente mais prega, que a gente mais luta aqui, que a gente quer que as pessoas façam em casa. Viu uma atitude racista, vamos tentar combater. Não é assim, meu. Isso não pode. Tem desde a criança até a pessoa mais velha. Por que eu estou falando isso aí? Porque a gente também tem comércio e eu cansei de... Bom, isso acontece isso aí quase toda semana. Principalmente agora que as pessoas estão entregando bastante currículo. A pessoa chega, tanto para mim, para minha esposa, e fala, o dono está... E ele não pergunta se a gente que é o proprietário, né? Para ele entregar o currículo ou qualquer outra coisa, não só currículo, mas de repente o cara vai oferecer um produto ou algum vendedor. Então eles não acham que essas pessoas negras, por ser tupã ou realmente está no centro da cidade. É o racismo estrutural, exatamente, né? o cara Ele ele aborda achando que o cara é funcionário ou que a pessoa é funcionária. É claro que a gente percebe na hora e fala, não você está falando com os próprios proprietários. Então a gente encontra isso toda hora, principalmente minha esposa que fica na loja, né, que ainda mais mulher negra, então eles não acham que ela é a proprietária. Muitos, né? Então isso aí é o que a gente, o racismo que o pessoal invisível, que o pessoal não consegue enxergar, mas que machuca também. E quando a gente vê isso, a gente tenta, no nosso caso, quando a gente faz algumas ações e tem um comércio, a gente tenta deixar o máximo de referências negras, né? A gente coloca os nossos manequins negros com as tranças, que é o que a gente faz no centro da cidade. E quando a pessoa branca chega na onde a gente explica sobre as vestimentas, sobre os tecidos que a gente trabalha, sobre a importância da trança, já que ela vai fazer a trança e tal. Então a gente tenta fazer o máximo de passar informação. Porque é a todo momento sentindo isso aí. E também no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Eu cansei de chegar. Eu fui ter chefe negros quando eu trabalhei numa multinacional aqui na região. Eu nunca tive um chefe negro. E aí eu cheguei e falei, nossa, é uma empresa grande, quase 5.000 funcionários. E eu falei, cara, peraí, o meu chefe é negro, cara. E aí eu falei, puta, que orgulho, né? E aí o chefe, o outro chefe, né, o sub, também era negro. Eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa diferente aqui na empresa, né? Então a empresa que já começa a ter essa visão. Eu tô falando isso aí porque também ocorre muito, né? A gente, nesse setor, a gente não consegue enxergar o nosso público. E a gente sente o racismo dentro da empresa também. E quando eu passei a ser chefe em alguns lugares, era difícil também. E o racismo vinha no olhar, como o Clebão disse aqui. O povo deixava de respeitar ou de seguir a hierarquia por conta da... Mas o chefe precisava... eu sou o chefe mesmo. Realmente, você pode falar comigo, você pode protocolar comigo também. Então, as pessoas não conseguem, né, lidar com isso aí. E até o próprio funcionário, tá? Eu tô falando isso aí porque eu trabalhei em algumas empresas e quando você é chefe negro, tem situações que homens negros e brancos não aceitam. Então, como é que aquele cara tá lá? Entendeu? Como que aquele cara conseguiu, né? Então ele não aceita. Então a gente tem outro problema aí também. Geralmente tem um número aqui que eu puxei, esse aqui é do IBGE, tá? É número oficial, de 2018. Então em 2018, 56,10% da população brasileira se declarava preta ou parda. Quer dizer, a maioria, bem mais que a maioria. Só que dos cargos de gerência, 68,6%, quer dizer, quase 70% eram de brancos. Exatamente. Né? E às vezes é muito por isso mesmo. O processo de seleção, de repente, não leva em consideração a sua formação, o quanto você estudou, a sua capacidade para desenvolver aquele trabalho. É um fator que os caras pesam e acaba prejudicando. Exatamente. Que é o racismo estrutural que está embutido. Às vezes até inconscientemente, se é que dá para colocar dessa forma, acaba prejudicando na disputa justa. Exatamente.
Essa era uma outra questão que eu ia fazer, dessa questão, às vezes, do racismo acontecer de uma forma, não vou dizer inocente, mas culposa. Né? Tem aquele doloso que é o seu macaco, como passou o Kleber, mas tem aquela questão meio culposa. Ou que não percebeu. Não percebeu. E alguns termos, algumas expressões que hoje estão sendo trazidas como racismo e discutidas como racismo, que é a lista negra, eu vou Nuvem denegrir, nuvem negra, se a coisa tá preta. Porque coisa ruim, tá boa. né? Se a coisa tá preta é porque ela tá ruim. Na verdade, ela tá boa. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Essa é até a frase que a gente colocou no nossa folder de divulgação, que o Clebão que me passou isso. Marcinho Gonçalves fez uma colocação legal aqui, ó. Como minha mãe me diz, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. É isso aí mesmo? Você tem que ter 2 vezes mais atenção. Esse é o principal. Eu estive em São Paulo semana passada e meu tio tava contando uma história. E aí na história ele relatou que tava conversando com uma amiga dele. Mas você tem que tomar cuidado. Para, eu ando com RG desde os meus 14 anos, porque eu sou preto. Então, tipo assim, de jovem você já tem essa consciência. E por que 2 vezes? Por que 2 vezes melhor? Porque você já saiu uma casa atrás. Quando você saiu uma casa atrás, para você ficar em pé de igualdade, você tem que pular 2. Essa é a questão principal. Aí a gente vem falar daquela questão da meritocracia, que envolve muito isso aí. Não, porque não tem que ter cota, porque meritocracia, todo mundo é igual, né? E acaba esquecendo dessa distância, né? Dessa distância que o povo negro está. Não só do período, né? Mas a distância está muito longe. Então não dá para falar que não tem igualdade, né? Ou que somos todos iguais. Infelizmente, não é isso. Não, e sem contar que, por exemplo, essa é uma coisa que você me falou da sua experiência profissional que me chamou a atenção, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas, de repente, a gente pode até ter estudado na mesma faculdade, ter feito a mesma coisa. A foto no currículo já vai te atrasar uma casa. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Porra, puta sacanagem, né, cara? Uma coisa que é inconcebível, assim. Isso. que eu tô falando, são experiências que a gente não passa. E aí quem não passa, por isso porque você foi branco, você foi tratado como branco sua vida inteira, começa a desmerecer. Fala assim, os caras ficam aí com mimimi. É que a dor que não dói na gente é difícil de entender, né? Automaticamente a gente acabou entrando no assunto que é o porquê, né, de existir a cota, não só em universidades, mas dentro das empresas, nos concursos públicos, por causa dessa distância. Então, acabou assim, automaticamente explicando aqui um pouco, nessa distância que vem da histórica. Acabou a escravidão, né? A tal abolição, né? Falsa abolição, que aí os negros não teve uma contribuição, uma assistência, não teve um acerto, né? Não teve Nos Estados Unidos era diferente a escravidão, porque primeiro que foi um período menor. Né? Segundo que eles não separavam as famílias, né? Eles tentavam o máximo pegar a filha, o pai, porque eles sabiam que ele ia render mais ali no algodão. Então eles deixavam sempre a mesma família na fazenda, alguma coisa assim. Aqui não, aqui já começou separando. E o período foi muito, muito mais extenso, né, de escravidão. E quando acabou, já ficou marginalizado, porque já os imigrantes já estavam chegando para poder trabalhar aqui. Então os negros ficou mais uma vez, então saiu da escravidão, já não podia trabalhar, não podia estudar, e não podia votar, e não podia entrar na igreja. Então os negros ficou marginalizado mais uma vez. E aí teve que se virar. E nesse se virar, nós estamos até hoje. Porque a sociedade chegou até aqui, porque todo mundo foi empregado, todo mundo teve salário, e os negros começaram a se virar fazendo bico, ou morando, ou vivendo, trabalhando como escravo praticamente, né, em algumas situações, até os tempos de hoje aí, até se você encontrar algumas famílias aí, eles trabalham por troca de comida, a família toda. Trabalha em troca da comida e pode morar aí. Exatamente. Então ficou muito tempo assim. Então essa distância que a gente está, o que precisa então para a gente poder igualar? Política pública. E aí vem a inserção de cota e tudo mais. Hoje, essa semana me ligou o gerente da Ambev da região, um dos gerentes da Ambev na região, e ele... Posso falar Ambev aqui? Pode. E patrocinador. Ambev, se quiser mandar patrocínio, futuro patrocinador aí, então. Pode ser cerveja, patrocínio, a gente aceita também. E me ligou desesperado, porque eles estavam já fazendo uma pesquisa aí na internet, porque eles perceberam, né, que não tinham gerentes, né, os cargos maiores não tinham pessoas negras. E eles estavam atrás e estão em busca de abrir um processo seletivo e precisava de parceiros. Aí eles procurou a gente da ONG, né? A gente está bolando um projeto para abrir uma seleção de nível regional,
para pessoas negras, né? E aí a gente encontra o que você acabou de falar. Eles perceberam isso e também com outros relatos. O Carrefour percebeu isso depois que um negro foi morto. O Carrefour é um exemplo. E aí eles montaram um programa de antirracismo e tudo mais. Eles estão fazendo um trabalho lá agora, abrindo editais de incentivo a coletivos negros e também treinando seus funcionários. Só que isso aí a gente foca e luta para isso acontecer antes de alguém morrer. Antes do cara morrer, né? É isso. É o que nós estamos fazendo eu aqui. acho que o principal, né? Discutir racismo não é o negro não ser agredido na rua. Exatamente. Porque o não ser agredido na rua, o negro não tem que ser agredido, o branco, Ninguém, o azul, né? o amarelo, ninguém tem que ser agredido mínimo, né? gratuitamente na rua, nem devendo. Enfim, Sim. sim ter oportunidade, ter condições de competir de igual para igual. Igual criticam muito. Mas tem negro rico que estuda em escola particular e vai se beneficiar das cotas. Gente, mas acho que a maioria dos negros estuda em escola pública, né? Não Exatamente. tem lá um caso de um negro que se for numa escola particular aqui em Tupã, deve ter se tiver um ou dois por sala, é muito. É muito. Aí por conta de um ou dois você não vai beneficiar toda a galera que estudou ali no Lélio, porque, não, tem um negro rico, então não precisa de cota? Não, e tem um negócio também, que inclusive na Facate eu me formei pelo ProUni. Então, para você que disse que é contra a cota racial, que tem que ter a cota por questão econômica, ela já existe. A maioria das pessoas que dizem que são contra as cotas raciais, mas tinha que ter cota por questão financeira, entendeu? Já existe, né? Estamos discutindo um negócio que já existe. Então melhora o seu argumento, busca outra coisa, busca informação, porque a gente está discutindo um negócio que já está estabelecido, inclusive por lei, que são as cotas por questão que é o econômica. ProUni, que é o ProUni, que é o FIES e todo. O cara que estuda lá, tira nota boa no Enem. Tem que tirar nota boa Tem que tirar mesmo. nota mesmo. boa. Tem que estudar. E assim, Não é a prova assim. que vai ser aplicada para quem não vai participar da cota é igual a prova de quem vai participar da cota. É a mesma coisa. Você entendeu? Eu dei um exemplo, inclusive, para um amigo meu, que ele falou, mas aí se o seu filho for negro e for lá, vai tirar a vaga do meu filho, que não sei o quê. E aí eu falei, cara, vamos supor que sejam 100 vagas. Desse total de 100, geralmente 20% é a média para negros. Seriam 20 vagas destinadas a negros, indígena e tantas outras. De todas as cotas. O seu filho não passou no meio dos 80 e a culpa é dos 20? Manda esse moleque estudar, moleque Porra, burro. você vai precisar de mais? A culpa é dos 20, não passou no meio dos 80. E outra coisa, que também não é falado. Desse montante de 20, vamos supor, tem uma nota de corte. Se a nota de corte não é atingida, automaticamente as vagas voltam para ampla concorrência. Isso é automático. A gente não tira a vaga de ninguém, gente. Estudem, melhore o argumento quando vocês forem falar de cota, porque esse negócio de que eu sou contra a cota racial, tem que ter cota para todos os pobres, isso aí já existe. Isso aí já é página virada, não se discute mais isso, por favor. Mandar um abraço aqui a Sônia Hanamoto, vovó do ano assistindo, Newton Silveira, Walter Centurelli, Jéssica Guimarães, prima do Clebão, Regina Rosa. Minha sogra, beijo. Deixa eu aproveitar o espaço e mandar um beijo pra todo mundo de Ponta Grossa que tá assistindo a gente. Salve, Minha namorada, salve, o Paranazão tá firme e forte aí, Paranaense. Sheila Rosley mandando um abraço pro Clebão, grande fotógrafo, ó. Pra Sheila. Paulo Henrique Andrade, Marcinho Gonçalves, o Rafael Rodrigues, Eduardo Chigueiro, Sempre Marlene presente. Silva. Quando eu era pequena, eu não entendia aquela frase que se as pessoas falavam no domingo, amanhã é dia de branco. Gente, esse negócio de amanhã é dia de branco, eu vi uma explicação na internet essa semana e eu não sei se é verdade. Mas que domingo você usava roupa de ficar em casa e a maioria das empresas tinha como uniforme terno de linho branco. Antigamente. Exato. Por isso que falava que segunda-feira era dia de branco. Não sei se é verdade. Exato, eu também, as histórias que eu vi foi em cima disso. o meu Eu acho que também. não tem a ver com Não. questão racial. Didi Prado, José Lazaro. Meu tio também, um abraço, tio. O racismo existe Levanta no aí, mundo pesa aqui. todo. Tá, a Quem família que, pesada. quem que é a Mariana Okita? De Ponta Grossa Isso também. aqui você pagou pra ela, né? Sempre aprendendo com o Kleber Guimarães. Ah, Manja que muito. isso. Um beijo pro Kita, pro Felipe, pra todo mundo aí. Newton Silveira. Lívia Guimarães. Também deve Prima. ser parente. Família, né, velho? Isso aí é candidato. Se a família votar, Elivelton Prado. primo também. E do André também. Primos nossos. Quem? O Ed e a Cida. Clebão, te mandando um abraço. Ed São Paulino. Os São Paulinos estão perseguindo a gente hoje. Não, Paulinho. tamo grandão, Ed. Tô Tamo falando, grandão. tão Graças feliz. a Deus, bicho. Ganharam o título ontem. Tá em crise e chama o Palmeiras. Isso aí A é Karina fácil. mandando, pedindo pra você dar um salve lá pra galera da Zona Sul. Um abraço, Ô, galera da Zona Zona Sul Sul. aí. Tamo junto.
Meu berço, não troco por nada. Tem festa lá em Zona Sul agora sábado, hein? Sábado vai ter Isso, Feira Criativa. Feira Criativa. Feira Criativa. O pessoal aí, ó, Zona Sul, Guanabara, aí, ó. Vai Dora Goldman lá, né? Na Isso, pracinha do Dora é na Goldman. Praça Dora Goldman ali. É Bacana. mais uma edição do Feira Criativa e especial Consciência Negra. Então o pessoal de bola. pode compartilhar aí. Prestigiem, vai ter muito bom, porque vai ter todos os elementos que tem na feira, que são artesanato. E a gente vai ter as atrações lá, né? Samba e pagode com que moral. Também vai ter o rapper maestro. E vamos ter também a apresentação de dança da companhia de dança estilo Black. Né? Faz aí 2 anos também, tá sem fazer as atividades. E tá voltando aí. Tá voltando Tá tudo, voltando né? aí com tudo, né? E vai ser uma apresentação, então, ó, carregada de cultura. Com certeza, com cultura certeza. afro, Além né? do stand que a gente vai estar lá com a ONG lá, com algumas informações, um pouquinho de informação sobre matriz africana, né, religião de matriz africana, informações sobre o nosso trabalho de 16 anos aqui na cidade, e a exposição também, exposição de líderes negros. Então o pessoal que puder passar por lá vai estar vendo aí líderes negros, foto e um pouquinho do histórico desses líderes. André, e uma coisa, acho que talvez sofra mais preconceito no Brasil do que o próprio negro, são as religiões de matrizes africanas, né? Eu acho que quantas e quantas pessoas a gente não vê. Você fala em candomblé, fala em macumba, em qualquer coisa do gênero, umbanda, as pessoas, arrepia, não sei o que, associa como sendo uma coisa ruim, como uma coisa... as pessoas, termo que até usam, é maligno, né? Exatamente. E não se discute muito, né? Não se tem um trabalho massivo para essa desconstrução, que não é nada voltado ao diabo. Exatamente. Obrigado, Maria. Exatamente. A religião de matriz africana, né, ela foi... Primeiro que ela foi proibida e depois ela foi demonizada, né? Então... ficou muito difícil de combater, né? E tem cidades que não tem ainda uma articulação, não tem ainda pessoas que estão ainda debatendo, explicando melhor sobre isso. A gente, aqui em Marília, mais próximo, a gente tem algumas organizações, né? Então você chega dentro você vai ver lá que hoje tem mais de 50 terreiros, tanto candomblé como umbanda, são organizados, tem confederação, enfim, uma outra organização lá, e eles trabalham muito em cima disso aí para desconstruir. Também é difícil, mas para desconstruir. Aqui em Tupã... Eu acho que a confusão é tão grande que não se diferencia candomblé de umbanda, né? Não, porque... Não tem. O pessoal não consegue diferenciar. O povo fala que macumba é religião, né? Macumba não é. Macumba Mas é acho que instrumento. usam até como um sinônimo do exatamente. candomblé e do umbanda, né? Exatamente. E aí essa falta de informação o pessoal acaba pegando que já demonizou, e aí na religião candomblé eles demonizam todos os orixás, né? E os orixás são o ponto forte ali de quem é do candomblé, de reverenciar, né, todos esses orixás. Então eles pegam, por exemplo, o orixá, o Exu, né? Eles falam que Exu é um demônio, mas não tem nada a ver. Então, eu até um tempo atrás eu achava que Exu era demônio. Muita gente achava que era sinônimo. Exatamente. Então o pessoal acredita até hoje, né? E aí ficou nisso, né? E é difícil quando você desconstruir aquilo que eu falei para você. Histórias que foram contadas pra gente lá. Exatamente. A Mariane falou aqui fora do microfone. Daí todo mundo vai lá jogar flor pra Iemanjá e pular 7 ondinhas na virada do ano. Né? Exatamente. Então é complicado porque e tem muita vaidade, né? O pessoal acha que a Iemanjá e alguns orixás são muito reverenciados no Brasil. E sem saber, né? Sem saber. E o pessoal acaba sem saber. Ou o que o pessoal faz, ou canta música, o pessoal tá fazendo tudo que é de religião africana e não sabe, entendeu? E acaba, às vezes, até preconceituoso com a própria religião, mas não sabe muitos elementos, muitas coisas, muitas palavras, muitas informações. E dentro de outras religiões também o pessoal fazem alguma atividade que é de religião a matriz africana, mas acaba tendo um preconceito. Então, criou-se um preconceito, mas é aquilo, né? Foi criado, foi propagado, não está sendo difícil para ser desconstruído, né? E as pessoas precisam poder entender, estudar. Vamos estudar? Vamos pegar a informação mais prática, pegar o Google e tentar entender o que é essas religiões antes da gente criticar ou de fazer uma postagem, né? Então é o que a gente vem falando direto em todos os momentos, em todas as oportunidades que a gente tem.
antes de fazer uma crítica racista, um comentário racista, pesquisa, pô. A gente tem ferramentas hoje. Né? Nos anos 90, quando a gente começou a fazer algum trabalho aqui, através da cultura hip hop, a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha esse acesso, então era muito mais difícil, porque a gente mandava carta para poder divulgar um evento, era muito mais difícil. Hoje a gente consegue se conectar do outro lado do mundo muito rápido. Então, a informação está pertinho da gente. Então, antes de ter esse pensamento, principalmente na questão de religião de matriz africana, procura estudar, o mínimo, né? Informação. Cara, com todo o conhecimento do mundo na palma da sua mão, o cara insiste em se apegar à ideia ultrapassada, um conceito que ele ouviu de 1000 anos atrás, formado, completamente ignorante, e que ele falou, não evolui, né? Não busca evoluir. Você estava falando a questão de se desfazer o preconceito. Eu estava vendo uma entrevista do Roger Machado, o que é técnico de futebol, e ele fez uma colocação legal, falou assim, a maioria dos jogadores, eu não sei a porcentagem, mas a maior parte dos jogadores de futebol no Brasil são negros. Quantos técnicos de futebol negro tem? E ele está financiando um trabalho agora de formação, de cargo de gerência, de técnicos, lá no Rio Grande do Sul. E ele falou uma coisa que ele falou assim, se a gente aprendeu a ser preconceituoso, a gente pode aprender a não ser também. Exato. Você entendeu? Porque o preconceito foi uma coisa que foi martelada, até virar essa pseudo-realidade que a gente vive hoje. Né? O preconceito não foi colocado, foi uma coisa que foi construída. Isso não nasce racista, É né? um discurso que é construído, né? Então, se a gente aprendeu, a gente pode desaprender também. É lógico que vai demorar um puta tempo, mas... Sim. Né? Se a gente não for um pouquinho cada dia, acho que a gente não chega lá. Não. E é por isso que, Clebão, você comentou algo importante sobre as cotas, e eu acabei lá no início do nosso bate-papo aqui, e eu não falei a terceira pauta, que era do movimento negro há 40 anos atrás, né? Que era a questão de cota, que é a questão de cotas raciais. Então não é uma criação também de governos ou de partidos. Também foi luta do movimento negro. Foi pauta que... São 3 pautas importantíssimas, né? Que é a questão do estudo dentro da escola, né? Sobre a questão africana, e também as cotas e o dia, né? A importância do dia ser feriado. Essas 3 lutas, foi 3 bandeiras de luta que durou anos aí para a gente tentar chegar a um pouquinho de conquista. Para tentar, tipo assim, lembra que aqui é um país de negro. Lembra que aqui a população aqui, todo mundo aqui tem a descendência de negro. Você pode ter certeza. Se todo mundo fazer um DNA aqui, você vai ver que tem as raízes negras de algum país, seja de Gana, de Nigéria, de Angola, que veio muito, né? Seja da origem banto, mas tem origem africana. E a gente precisa respeitar e ter orgulho disso. Ter orgulho, é isso que está faltando no nosso país, em vários setores, em vários segmentos. Cara, coloque a cara preta aí, coloca a cara preta na TV, coloca a cara preta na sua revista, coloque a cara preta na sua empresa, tá? E eu tô falando também, não só da questão de pigmentação, mas você pode ter certeza, o pessoal da Ambev que eu tava comentando, não é qualquer negro que vai entrar, não é qualquer negro que consegue a cota, certo? Você não precisa fazer uma prova, você não precisa... Não é simplesmente... não é porque é negro que vai... Não é só por ser negro, né? Isso que a gente quer deixar bem claro. O cara tem que ter capacidade e tudo mais. Mas a questão é oportunidade. Porque quando não se abre oportunidade para esses que têm capacidade, realmente a gente acaba ficando nesses 100 anos que a gente está para trás aí. Infelizmente. Mandar um abraço pra Marisa Ébano, conhece, André? Opa, essa aí é tá comentando, a dona aqui. A dona do pedaço. A Karina Guimarães, Patroa. falando sobre a questão que tem que ser debatido, a solidão da mulher preta. Mas o Didi Prado fez uma pergunta aqui, uma colocação. Eu queria saber de você, Clebão. Como vocês veem esse discurso, esse debate sobre racismo, discriminação, preconceito, daqui 10, daqui 20 anos? Vocês já conseguem ver uma luz no fim do túnel? Não sei se essa expressão... É a questão das expressões. Luz no fim do túnel, como a gente falou anteriormente. Mas você consegue ver um norte nisso? O que pode estar daqui a algum tempo em relação a toda essa discussão? Eu acrescento mais uma pergunta para complementar isso aí. O quanto esse governo, esse momento que o Brasil está atravessando agora de radicalismo, quanto isso aí atrasou as pautas e os avanços que o movimento negro tinha conseguido no Brasil? Vermelho do Clebão agora. Eu vou responder da luz no fim do túnel e o André responde a segunda. Não, vou me ater a responder, não. Vou me ater a responder somente a da luz no fim do túnel. O André falou um negócio importante durante a entrevista que de época. Nós temos uma coisa de época. A luta que o André teve quando ele tinha minha idade, não estou te chamando de velho,
Mas só pra dizer, Quase. Quase. a luta que ele teve contra o Tchemida não é a mesma. Melhoraram algumas coisas. A gente o povo negro, movimento negro, que fique claro isso, conseguiu alguns avanços, em parceria com o governo e coisa e tal. Então, é diferente. Não significa que o racismo acabou. Daqui 10 anos, eu pelo menos torço para que esteja melhor. Tem muita coisa que o André passou que eu não passei. Tem muita coisa que ele ouviu que eu não ouvi, tem muita coisa que ele viu que eu não vi. E eu tô fazendo na verdade, tô fazendo o máximo possível para que a minha sobrinha, que a gente deu o exemplo, daqui 10 anos não veja coisas que eu não vi. No colegial, Exatamente. indo pra faculdade, vai estar um pouquinho menos. Para que ela não escute o que eu escutei, para que ela não veja o que eu vi. O que mesmo assim, perto do que foi feito no passado é muito. Então a gente vem pavimentando essa estrada. Eu acredito que com o trabalho de base que a gente sempre vem buscando fazer, eu chamo de trabalho de base quando a gente fala de crianças, a gente vai ter alguma evolução. Ela passa... Não vou dar conta, Deus testemunho que eu tentei. Ela passa principalmente pela mudança de governo atual, que é uma pedra no nosso caminho. Mas E a futuramente, mentalidade quem que sabe? veio junto, né? É. Porque o governo é reflexo de uma mentalidade que estava embutida na sociedade já, louca para sair, que está se manifestando agora. Quando a gente estava Mas falando de não- racismo, eu raciocino um negócio aqui. Se você não é contra, não é a favor das cotas, a questão da vaga da Ambev, você pode não entender tudo isso, mas se você não concorda, então só fica quieto. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Essa deveria ser uma missão que todo mundo deveria ter. Agora, quando você coloca para cuidar das prerrogativas do movimento negro, uma pessoa que além de ser contra, ela atrapalha e retrocede tudo que foi conquistado, isso torna a batalha mais difícil. Só que nós somos maiores que tudo isso, nós vamos passar. Já passando por tanta coisa, não vai ser essa. Você entendeu? Mas a gente, eu pelo menos costumo dizer encarecidamente, se você não pode ajudar, não atrapalha. Você não precisa ser a favor. O mínimo que você pode fazer é entender. Entendeu e mesmo assim você se diz contra, então não atrapalha. Deixa a gente tentar conquistar. Eu falei, esse é o mínimo que eu peço. Para que daqui 10 anos as coisas estejam melhores. Sensacional. É. Bom, emendando as duas perguntas, eu começo. Até durante a pandemia a gente reflete muito, né? Eu começo a refletir ainda mais, né, sobre o trabalho que a gente faz. E eu começo a fazer um balanço assim, no sentido de. São 16 anos de trabalho aqui em Tupã, e é um trabalho voluntário. Só que esse dia eu estava comentando, Clebão, que vai chegar uma hora, eu já falei isso para você, que a gente vai parar, cara. A gente vai estar fazendo outras coisas, ou a gente não vai ter o mesmo pique. E a gente precisa que pessoas dêem continuidade, outras pessoas dêem continuidade. E quando eu falo pessoas, eu estou falando do movimento negro, mas também estou falando de todos os setores. Por exemplo, em qualquer situação, até o Mais Tupã não vai parar de fazer mais ações como essa aqui, ou mais bate-papo sobre racismo. E eu começo a analisar que todo o trabalho que a gente vem fazendo, o movimento negro vem fazendo também, outras pessoas sem estar dentro de organizações fazendo, né, alguma ação. E a gente depois volta lá nos dados. A gente começa depois a olhar os dados de novo, depois desse tempo todo de 40 anos de luta de movimento negro aí em São Paulo, Salvador, você pega lá o Rio de Janeiro, e Tupã, a nosso interior, e a gente começa a ver todo um trabalho que a gente fazendo, um monte de conquista, com certeza, muitas conquistas. A gente hoje é o Dia da Consciência Negra em Tupã, aqui não é feriado, tá? Algumas cidades aqui da região Queiroz, se eu não me engano, Flórida Paulista, Herculândia, muita cidade inclusive hoje eu fui abordado, falou, pô, mas por que não é feriado aqui? Sendo que aqui tem mais atividade que esses lugares, aqui vocês fazem um trabalho há muito tempo. Eu falei, pô, aqui não depende da gente, né? É uma outra questão, outro debate, é uma outra linha. E outras cidades aí que também que é feriado, mas também não fecha nada, abre mais coisas, vende-se mais coisas. É uma data que é uma data emblemática, mas só que é uma data que já segue 2 feriados no mesmo mês. Né? Exatamente. E não é questão de você decretar feriado, hoje ninguém faz nada. Se você não tiver uma série de atividades, alguma coisa, para se debater o tema mesmo, para levantar, para discutir em torno disso aí, né? Um dia mais para você ficar na sua casa, não vai, creio eu que não vai alterar tanta coisa. Aí tem a questão também das pessoas que são contra, ou até mesmo das que são a favores. O André vem pavimentando essa estrada aqui, que foi o que eu disse, há muito tempo fazendo eventos no 20 de novembro e na Afrofest, que acontece mais ou menos em abril, meio do ano. Sim. Assim. E quantas dessas pessoas foram lá ver? Pretos mesmo, não vamos se ater branco não. Quantos dos pretos foram lá ver, foram prestigiar?
Você entendeu? Olha o tanto de casa que a gente pulou, o tanto de informação que a gente deu nessa 1 hora e meia de informação, pra nego chegar na conclusão de que 20 de novembro tem que ser ou não ser feriado. Você entendeu? Olha o tanto de coisa que tem. Sim. Entendeu? Pra você chegar e falar, não pode ser feriado. Não pode ser feriado. Não tô dizendo que não tem que Não, ser. não é você. Eu sou a favor de ser. Não, não é porque você. todos os feriados que Pode tiver ser. no mundo, eu tô dentro. Sempre, né? Você vê a hora de emendar, né? Certo. Eu quero Mas emendar. não é isso que eu tô dizendo, é questão. Por exemplo, esse dia eu vi os caras discutindo, né? Porque 15 de novembro agora é o feriado da independência do Brasil, quer dizer, perdeu o significado. Sim. O que não pode é isso. Não Tem pode que, é você isso. tem que manter essa. E no da independência falaram que era descobrimento e assim vai indo, né? Porque descobrimento também não é feriado. Você- Um abraço pro Valci Silva que tá acompanhando a gente. Mestre. Teve aqui nessa mesa. Quem quiser ver o bate-papo com o Valci, é só rolar aí na timeline que tem o bate-papo com ele. Newton Silveira. Deixa eu pegar aqui um comentário. A Mariana Okita fez um comentário que ela é do Paraná. E falou que lá ela vê muito poucos pretos, muito poucos negros, né? Que ela teve pouco contato. Se vocês acham que esse regionalismo tem a ver com... Acho que o André até já pincelou alguma coisa na questão histórica quando teve a abolição, de onde os escravos acabaram ficando já libertos, né? E sem condições, como ele disse. Os estados do sul do Brasil, eles têm um número de negros muito menor e muito mais casos de preconceito, né? Não só o Paraná, digo o sul como um todo, né? Exatamente. Acho que ficou no ar a minha conclusão da pergunta. Se daqui 10 anos, eu vejo assim que a gente ainda vai ter muita luta ainda, tá? Então, não é um problema que se resolve fácil. Não vai se resolver fácil, infelizmente, por mais que a gente tenha diversas atitudes, ações, políticas públicas, que falta muito, quanto mais política pública vai ser melhor. Eu estava conversando agora com o pessoal, professores do Estado, que eles receberam material agora. O material agora é exigência, né? Está na grade. Então eles receberam material agora, mas também eles precisam de ter preparação. Então a gente mudou, né? Hoje a gente estava ensinando o professor. Então o que acontece? Ensinando não, passando outra visão, né? Para eles poderem abordar dentro da sala de aula, porque chegou o material, mas não chegou aqui um curso preparatório para eles. Mas esses professores não estudaram, né? Exatamente. Então olha só como exatamente. Então olha como a gente tá, como a gente ainda precisa avançar. Ainda tem um oceano ainda para a gente mergulhar para poder tentar chegar essa distância que eu falei desses 130 e poucos anos que a gente está longe. Então daqui 10 anos eu sei que a gente vai ter muito mais luta. E quando eu pego os dados, que eu vejo 1% dentro das universidades ainda, 1% dentro das empresas, dentro de órgãos públicos, quando eu ainda não chego no setor medicinal, eu não vejo pessoas como eu, quando eu não chego dentro de alguns órgãos ou dentro de alguns espaços que eu não vejo pessoas como eu, e quando eu vejo não é na situação que eu queria ver, não é na cadeira que eu queria ver, e ainda a gente vê... Representação política. Exatamente, aí eu vejo ainda que vai mais de 10 anos. Infelizmente vai mais de 10 anos, então... Não é fácil. A gente vê um estatuto da igualdade racial que não funciona e a gente tem retrocessos, né, dentro de alguns governos que ainda atrasa mais ainda algumas políticas públicas ou trava algumas políticas públicas que também já não estava funcionando ou que estava funcionando mais ou menos ou que precisava de fiscalização, enfim. A luta é grande ainda. Então, por isso que eu falo assim, cada coletivo, cada movimento, cada pessoa que ainda tem essa consciência racial, que não pare, que propague, né, que incentive outras pessoas também, porque tem muita coisa pra gente se fazer também. Sobre a pergunta dela, esqueci. Fala de novo. Sobre a questão da distribuição, que ela é do Paraná e diz que vê muito poucos negros por lá. Sul, né? O sul inteiro. O sul como um todo. Mas é uma questão histórica mesmo, da colonização, porque foi colonizado por último, no tempo que os imigrantes já estavam no Brasil. Até voltando num tema que a gente já discutiu sobre a questão das religiões afro, uma vez eu vi um comentário de uma pessoa que, como você disse, né, na Bahia a gente tem um número de negros muito maior. 90 tantos por cento, quase 100. E aí uma das comidas típicas da Bahia é o acarajé. Sim. Aí a pessoa aqui nos Estados Unidos, não, acarajé é comida de macumba, não pode comer isso, porque crente não pode comer isso. Exatamente. Ainda tem esse... Tem. Assim, talvez seja o preconceito mais estúpido que a gente pode ver. Aí né? a gente tem um preconceito mais estúpido que o outro. Né? Mas aí a gente... É uma coisa que a gente vem sempre comentando, e aí eu volto de novo lá no livro do professor Edilson.
o que foi falado para essa pessoa lá dentro o líder, né, falou, ou em outro lugar que ela ouviu isso aí, ou ouviu na escola, ouviu na rua. O que foi falado sobre o povo negro, sobre a comida do povo negro, né? Foi falado negativo, né? Porque foi isso que foi ensinado. Eu conversei com pessoas que eu tinha medo de pessoas negras, então eu atravessava a rua. Aí você para pensar e para conversar o que foi falado, o que ela ouviu, o que essa pessoa ouviu a vida toda sobre pessoas negras, para ela atravessar a rua quando ela encontrava via uma pessoa negra, ou um casal que for, uma pessoa de idade. Então são histórias que foram contadas para ela lá, ó, cuidado, hein, o negão vai te pegar. Sim, mas vai ser se mais você legal. não, filha, se você não ficar boazinha, seu cabelo não vai ficar não vai ficar liso. Então quer dizer, são coisas que vai falar pra gente, e aí a gente cria isso dentro da cabeça e é muito difícil de arrancar. São reflexos das histórias que nos contaram. Então, com certeza ela ouviu, né, no caso do acarajé, ouviu só coisa negativa, demonizada, sobre a comida do acarajé, e ela só tá perdendo, porque o acarajé é muito bom, bom, e ela viu? tem que ir pra Bahia, tem que ir pro Salvador, porque ela vai gostar muito. Para complementar só e fechar também essa dúvida da Okita, o mais importante é que aonde existe pessoa negra, onde existe movimento negro, é que ela, digamos, exerça a cidadania afro dela. Se você for negro e mora no Paraná, seja negro no Paraná. Faça o acarajé no Paraná, espalhe a moda das vestimentas e tudo, entendeu? A minha sogra é negra, mora no Paraná e é negra, e usa turbante, inclusive até comprou umas peças com o André e tudo. É você ser negro onde você está. Porque é uma questão regional. Não vai aumentar o número de negros no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Agora, para que possa melhorar, digamos, esse cenário, seja negro onde você estiver. Esse é o principal. Você entendeu? Espalhe a cultura negra, seja lá onde você estiver. E a Júlia Rosa fez um comentário aqui. O pessoal fala mal do acarajé, mas sim top de feijoada, né? Exatamente. Feijoada é europeu. Exatamente. Então o pessoal eu tava falando aqui antes, o pessoal tá comendo, tá bebendo, tá falando sobre o que de repente ele tá criticando, né? O que ele tá sendo racista. Então a feijoada mesmo e outras comidas aí que tá no dia a dia nosso, né? Coisas que estão no dia a dia, e o pessoal acaba não conhecendo, né? Infelizmente. Se a gente fosse falar só das comidas vindas da África ou de matriz africana, a gente fazia um programa só sobre as comidas. Mas agora né? eu tô pensando no acarajé, que me deu a vontade de eu não ter acarajé em casa, não? Ó, o professor Wagner Godoy acompanhando. Cara, a Marisa fez um comentário aqui que eu vou ler, porque eu acho que é fundamental. Dia da Consciência Negra, primeiramente, tem que ser respeitado, entendido e refletido por todos. Eu acho que vale muito mais do que um feriado, né? Cara, eu vou responder essa primeiro, Clebão, porque assim, ó, é isso que a gente vem pregando todo mês da Consciência Negra. Eu até falei e repito, estamos contentes, né? A gente fica feliz com todo mês de novembro, agenda lotada, a gente faz palestras o mês todo, 2, 3, 4 escolas, e vai para dentro de alguma entidade, e faz em praça pública, enfim, a agenda é lotada, a gente divide aí 10, 15 pessoas fazendo, ou agora online também, então, dentro do museu, então a gente faz um monte de ação durante novembro, que vai até dezembro, só que o foco é esse, as pessoas entenderem a importância do povo negro. Entender que o negro ajudou a construir o país, né? Que tudo que ela faz ali, sem o negro não tinha como, sem a pessoa negra, sem o negro que foi escravizado, também ela não ia ter condições de ter algumas coisas no nosso país. Enfim, as pessoas precisam entender, reconhecer a importância, a trajetória do povo negro aqui e assumir que o país foi um país racista, assumir que o país é um país racista. Infelizmente, no momento está se tornando pior, né? Pior porque na minha percepção. tem negação. E quando a gente nega, não tem. Acho Meu que cachorro não é bem chama assim, Pelé. acho que eles estão exagerando. Todo mundo igual, todo mundo fechou, todo mundo igual. Pra mim não tem preto, Entendeu? branco, não tem. Não, reconheça. Pelo menos é um momento, né? Se demorou anos para você reconhecer, reconheça. Existe o racismo. São pessoas que não têm condições, não pode fazer algumas coisas por falta de oportunidades e por causa da pele. E o pior,
você se lembrou dos Estados Unidos, né? Aqui, esse racismo velado é muito pior, porque tem atitude, a pessoa faz uma atitude, uma pessoa negra, mas ela não fala que é racismo e a pessoa negra acaba, ela falou, porque ali foi um ato racista, eu não tô legal, o cara não me pegou, o cara não aceitou meu currículo, falou que não estava precisando, mas a gente já fez teste aqui em Tupã, né, em empresas aqui em Tupã, que a gente levou 2 currículos de pessoas negras, uma pessoa negra e uma pessoa branca no mesmo, e a vaga estava aberta. E a pessoa negra falou, não, já preencheu a vaga. E 2 minutos depois, a mesma pessoa, com a mesma qualificação, só a foto e a pessoa branca, e foi contratada. Então o que acontece? É muito ato racismo, e as pessoas chegarem no dia da consciência negra, parem de falar que é mimimi, tentem entender que é um dia, uma data importante, e os lugares que é feriado não é um dia só para festa, é um dia de reflexão. É um dia de reflexão, principalmente a Zumbi dos Palmares, que muitos falam que nem existiu, mas é uma baita de uma mentira, né? A gente está falando de um líder que ele liderou um baita do maior quilombo, né, do país, e não se entregou, né? Que ele poderia muito bem ali com quase 30 mil pessoas, aceitar qualquer proposta de qualquer governo e tudo mais, e acabar se vendendo. Mas ele preferiu falar, ó, liberdade só para mim e para o meu quilombo não adianta. Eu preciso de liberdade para todos os negros do Brasil que estão sendo escravizados aqui nesse momento. E detalhe, né? Numa época que não tinha a internet que nós está falando. Você imagina como que eles se comunicavam, né? Então, Zumbi tinha batedores de mato, que corria 2, 3 dias na mata para dar informações. Então, ele é um estrategista, né? Um cara que ele conseguiu... todo dia ele pensava em como invadir uma fazenda e queimar o canavial e libertar os negros que estavam lá, que estavam nessa situação dentro da senzala, e trazer para o quilombo. Falar, não, vem para cá, a gente precisa se organizar, a gente precisa lutar. Então ele é um símbolo de luta, e a gente precisa chegar no Dia da Consciência Negra e lembrar disso a todo momento. Tá? E não trocar o canal que está falando sobre o Dia da Consciência Negra, ou quando a gente cita, né, fala em alguns eventos, em algumas atividades. Então o Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão. Tá? Isso não, a gente não pode sair, um dia de reflexão. Cara, eu tava lembrando agora, Kleber, um dia que a gente tava sentado tomando uma cerveja, eu não lembro onde era, mas a gente tava tomando cerveja, isso eu tenho certeza. Sempre, né? Sempre, né? A resenha, né? A resenha básica, né? E você me falou aquela questão da identidade, porque tem um discurso que é assim, que é padrão também. Ele falou assim, mas o meu avô também foi imigrante, também veio pro Brasil, sofreu aqui, sabe? E aí nós chegamos naquele ponto que você falou, a questão da identidade. Falou assim, eu não sei quem que é o meu ancestral, de onde veio, como é que foi, porque me deram um nome que não é meu nome. Né? Então tem essa questão toda, né? Porque a gente, que é o mimimi, que tem até aquela questão do racismo reverso também, que é, não, mas o meu avô foi imigrante, veio pra cá sem nada também, sofreu, sabe assim? Ou você tá sendo racista ao racismo reverso, sabe? Então tem essas coisas que a gente percebe, que são as coisinhas que foram me fazendo enxergar, assim, o racismo que estava dentro de mim também. Exatamente. Porque de repente eu fui apresentar um argumento desse pro Clebão naquela noite, e ele me falou isso aí, uma coisa que é um choque para você entender aquilo. Falar assim, porra, é verdade, cara. Até porque quando os escravos vieram pro Brasil, vieram escravos, não veio, não veio o cara, não veio, foi migração. Ele não veio de Angola, daquele outro navio veio do Quênia, aquele outro navio veio do Zimbábue, não, veio da África. Ô, Paulinho, Sim, você tem ascendência japonesa. Era isso que a gente estava conversando. Eu tenho ascendência portuguesa. Né? Então a gente tem essa questão identitária. Sim. Aí o negro não, ele acaba sendo sucumbido a... Não, aceita que você veio da África. Exatamente. Acho que esse é o princípio do racismo dentro até da questão biológica, né? Exatamente. E já começa aí, né, a tortura, né? Sair do próprio país, tirar você da sua religião, dos seus costumes, da sua comida. E aí nos primeiros era a vela, então era 3 meses para chegar no nosso continente. Quando não remando, né? Quando não remando. E aí nesse trajeto todo já era a frustração, e aí onde nasce o banzo, né? O que é o banzo? O banzo é uma depressão do negro africano ali, que ele não aceitava. Ele ficava muito triste de estar naquela situação e sem entender, né, amarrado dentro do porão desse navio à vela, sem condições nenhuma e passando mal. E muitos ali tentavam se matar ali mesmo, ou se jogavam na oportunidade que tinha no mar. Né? E até tem um relato dentro do livro Escravidão, que ele
que a rota dos tubarões começaram a mudar depois desse Laurentino trajeto. Gomes fala isso, né? Mudou até o Por hábito causa alimentar dos de tubarões. tantos exato. negros. Então você imagina milhares e milhares de pessoas, de famílias né, destruídas e também mortas, né? Então até chegar aqui, não chegavam aqui com a metade da população praticamente, fora os que ficavam doentes, né, no trajeto. E aí a gente chega aqui sem saber, aí toda essa geração, quase 400 anos, né? A gente tem. E você pergunta pro Clebão de onde ele veio, né? Qual é a sua Origem. Exatamente, vai ser muito difícil a gente saber. Então, a pessoa negra não sabe de onde veio, né? Então, esse é o mais difícil pra gente. Quando você não sabe de onde veio, aí tem a música do Arlindo, você não sabe pra onde vai. Muitos não sabem pra onde vai. Então, a gente acaba ficando sem essa referência, né? Da onde a gente é. Será que eu vim da Nigéria? Será que a minha etnicidade é mais da Angola? Então a gente começa a se comparar. Isso aí a gente só vai encontrar hoje em dia em projetos, ou você pagar particular o DNA, né, para você saber qual é a sua descendência maior também. Mas é muito essa questão que eu acho que eu estava explicando para o Clebão, que a gente tenta se justificar, assim, equiparar o que passou, a trajetória dos negros no Brasil com a de qualquer outro imigrante que tenha vindo para cá. Sabe? Não dá. Fala assim, não, mas foi ruim para todo mundo, por que meu avô conseguiu, seu avô não conseguiu? Ixi, mas eu sofri também, rapaz, você não tem noção como meu avô sofreu. Fala isso aí daí, né? Competição de sofrimento. Essa negação que eu acho que é uma pedra maior no caminho. Porque foi o que eu falei, foi nesse dia que eu tive essa dimensão, que eu compreendi, assim, porra, eu tô falando merda aqui, não tem como fazer, não são situações nem parecidas, entendeu? Exatamente. Só que é uma coisa que estava comigo, isso aí eu tava com 40 e tantos anos, 40 anos eu passei uma pensando forma assim. de desconstrução aí, ó, do racismo que existe em nós. Converse com as pessoas negras. Converse com as pessoas negras mais velhas, principalmente, porque a gente fala o seguinte, quando uma pessoa negra mais velha morre, é a mesma coisa de queimar 3 bibliotecas. Tá? Porque o nosso ensinamento aqui é oral. A nossa cultura, o que foi passado pra gente foi tudo oral. Né? Foi de escravo para ex-escravo, de vô para avó. Então tudo que a gente sabe foi a trocação de ideia, de informação. Né? O nosso ensinamento foi assim. Então, por isso que eu falo. Então, talvez vira um método, assim, criamos um método aqui, ó. Você quer desconstruir, quer o primeiro passo para desconstruir aí o seu racismo dentro de você? Converse com pessoas negras, compartilhe coisas de pessoas negras, pesquisem coisas de pessoas negras, vá nos eventos aqui, quem é de Tupã, vai nos eventos da ONG O Monte, e outras pessoas que também estão fazendo atividades. E quem quiser ir no evento, sábado tem evento. Sábado agora vai ter uma atividade fazer mais um jabá. gratuito aqui, ó, né? Vai ter a festa, o Dia da Consciência Negra dentro da feira criativa, e também o Museu de Avanuíri, que é um museu especializado. Está com uma exposição. Fez questão, né? de abrir um espaço lá também para contar um pouquinho da história do movimento negro e do Dia da Consciência Negra. E em São Paulo, o dia que foi em São Paulo, quem foi em São Paulo, procurem lá o Museu Afro-Brasil. O Museu Afro-Brasil também é um museu do Estado, assim, mega estruturado, e é gratuito lá, alguns dias de visita, outros pagam uma taxa, mas assim, ali está toda a história da trajetória do povo negro vindo para o Brasil. Então, eu dificilmente alguém não vai se emocionar na hora que entrar lá. Lá tem pedaço do último navio negreiro, né, dentro de uma sala. Lá está contando a história de todos os orixás, de onde ele veio, quem era antes deles, como que eles são, qual é a força deles, da natureza, né? Qual é a mensagem deles. Lá você vai encontrar as ferramentas criadas por negros. Quem estava fazendo? Quem estava no corte de cana? Na lida. Na lida. Será que entregaram já o facão e o kit de EPI? Não. Os negros teve que se virar, teve que criar. Como eu falei que ele já vem de uma mão de obra qualificada, então muitas ferramentas foram criadas aqui. Então lá nesse museu você vai assim, saber toda a história. Então tem lugares para a gente poder desconstruir, ou numa roda de conversa com o Clebão com outras pessoas aí. Chama o Clebão para tomar uma Coca-Cola. Convidem para beber cerveja. Longe de Longe de mim querer ensinar, né? Mas é assim, concordo com tudo que você falou, mas eu digo que quem for conversar, que converse com o coração aberto. Exato. Converse com o coração, converse com a consciência que você, por mais que você negue, tem muito de racista dentro de você. E às vezes nem é culpa sua, porque te fizeram assim. Só que esteja disposto a derrubar esse racista aqui dentro de você. E não fique assim, tentando contra-argumentar, não, mas é porque negro é isso, mas eu também sou isso. Que negro também é racista, tem hora que negro...
conversa com o coração aberto, ele falou, todo mundo é uma biblioteca, tem muita isso. O Clebão é moleque, mas o Clebão me ensinou coisas, me fez perceber coisas que eu passei uma vida inteira, sem que ninguém me apontasse. Entendeu? Mas porque eu também estava aberto a... Eu tive você tem que reconhecer isso aí. E quando a gente fala nessa desconstrução, a gente está falando de pessoas negras também, tá? Principalmente. Pessoas negras também, porque o nosso movimento acaba sendo esses dois lados, né? E essas pessoas negras também que não se reconhecem, que ela vive como neutro, né? Como fosse uma pessoa neutra, ela não se reconhece como negra. Não, eu não sou negro, não. Imagina, ela só vai entender quando ela é chamada de macaco no lugar, ou quando é um jogador que tá com uma banana lá dentro do campo, aí ele vai sentir na pele, aí ele vai entender, pô, realmente, acho que eu sou negro mesmo, eu não tinha essa consciência e tal. Mas infelizmente tem muito negro que se denomina pardo, né? Exatamente. Não é, Clebão? Exatamente. Muito. Muitos é o medo, né? Se esconde, né? Acaba se escondendo de assumir. Tem um medo de assumir. Por exemplo, tinha pessoas que tinham medo, negras, que eu falava que tinha medo de levantar a mão na sala, mesmo para responder, porque ele ia aparecer o braço negro dele e havia uma piada lá no fundo. Então ele já ficava com medo. Falou, cara, eu prefiro ficar quietinho. Então ele cresce tímido. Então, se você conversar com algumas pessoas negras, hoje não. Essa geração do Clebão aqui, os moleques é pra frente. Mas se você pegar uma outra geração, o pessoal era mais tímido, o pessoal olhava para baixo. Então tinha todo esse medo, né, do racismo. Porque não sabia se defender. Então, como ele não tinha informação também, ele não sabia se defender numa piada, ele não sabia se o cara chamava de macaco, mas será que eu sou macaco mesmo? Todo mundo tá falando lá. Ou então chegava ao ponto de uma história igual a da Ludmilla, numa palestra que eu fui fazer, a criança falou assim, cara, você me abriu minha mente, porque eu até ontem eu não queria ser negro. De tanto que eu sofri com bullying, que é o bullying racismo, né? Eu também tentei já jogar kibô em mim para ver se quando criança, para ver se ficasse mais claro, para não sofrer o que eu sofria na escola. Então, não é fácil. Né? Não é fácil ser negro no Brasil, né, Cláudio? Não. E muito só para finalizar, muito vai da identidade que a gente começou. Foi o começo da conversa. A nossa juventude, as nossas crianças. Se a criança não ouvir dentro de casa que ela é preta, ela vai pro mundo achando que ela é parda, que ela é branca, que ela é qualquer outra coisa, menos negro. E ela é negra. Então, inclusive, eu faço um apelo para quem... Negros que sejam de minha vida, tenho crianças em casa. Os pais aí, né? Pais, tios, que é o meu caso, entendeu? Façam suas crianças entenderem que elas são negras e que elas são lindas por serem negras. Isso, exatamente. Entendeu? Desde o começo. A gente tem que começar na criança, é na base que a gente começa. É isso aí. Pessoal, mandar um abraço pro Diego Zóio. Ô, Diego Zóio, Casa do Capoeira, hein? Elza Sassá, Pedro João Oliveira, Jennifer Maiara, Maicon Gaspareto. Sassá, Secretaria de Cultura, Jennifer Marisa, Marlene, deve estar aí da ONG Um Monte, das meninas do Companhia Estilo Black, tá voltando aí com um espetáculo novo aí, ó. Fazer um jabazinho aqui pra elas, porque pode fazer. Elas são... Abraço Robson Risse acompanhando, Valci Silva, o Sérgio Luiz Carvalho, o Aranha. Um abraço, Aranha, também. Ó, o Rafa que sempre Rafael chega no final. Vecchiaruti, Sempre chega no finalzinho da entrevista. É às 8 que começa, Rafa. o Rafa. Newton Silveira, Creuza Vitalino, que é de Bauru e está acompanhando o nosso bate-papo. Família tá É, toda. família né? tem peso. A família do Clebão A família é é grande, gigantesca. Família tá toda. A família é tão grande que tem gente da família dela que é da família dele que não é família. Eu acho que, Clebão, você não tem que ser Oliveira. candidato a vereador, você tem que ser candidato a deputado logo. Não, mas a dona do barraco, inclusive gostaria de lembrei que eu não mandei um beijo especial pra Larissa, que é minha namorada. Tá acompanhando, minha já companheira. A comentou. dona do barraco não deixa. Pode abandonar esse plano que não tem como. A Você gente candidato ia a nada. lançar o Clebão. Mas isso aí com o tempo a gente muda essas ideias, viu, Cláudio? Dá pra trabalhar. Marcela Almeida, racismo ainda está presente nos dias atuais. Uma amiga tinha um espaço na gaveta de talheres denominado talheres para funcionários. Isso é o cúmulo da imbecilidade. Sim, cara, e você parar pra conversar, a gente começou a fazer alguns documentários aqui, né, Clebão? O Clebão tava filmando, desde começar a contar a história dos antigos carnavais daqui, né, das escolas de samba, da história, porque quando você começa a entrar nessa parte cultural, você vai encontrar ali as famílias negras na base, e fazendo tudo. E a gente começou a tentar entender, que era um debate que eu tinha com o Clebão sempre, eu disse, Clebão, como é que a nossa região aqui é uma região nova, né? Ela realmente aqui não teve quilombos, não tem quilombos ainda, não tem mais ainda até hoje. Mas tem uma história. Qual é a história dos negros aqui no Tupã, né?
Como os negros chegaram em Tupã, como é que foi? A gente, até Bauru, a gente tem um pouco de história, né? Sim. Bauru, porque tinha ferrovia. a ferrovia. Então aí o pessoal já trabalhava ali, já era bem remunerado por trabalhar ali. Então a gente já vê uma outra geração lá, né, de negro. Por exemplo, eu fui ver uma pessoa negra, mulher negra, dirigindo um carro em 2009 lá em Bauru. Aqui não tinha visto. Sozinha. A mulher negra, de cabelo black, dirigindo um carro sozinha, um carro popular. Eu falei, mas caramba, Bauru. Então você vê como é que a gente estava longe, perto, mas estava longe. Falei, cara, 2009, se eu não me engano, não tinha. Cara, em 2009 é ontem, né, cara? Ontem. O mundo... Saca? Não tinha esse poder, entendeu? E aí a gente começa a ver como que é todo dia um trabalho formiguinha esse de desconstruir o racismo, de empoderar a pessoa negra que também vive nesse mundo neutro, né? E aí a gente pega um trabalho das mulheres negras, do feminismo negro, principalmente igual das meninas que dançam. Através da dança elas conseguem empoderar as meninas, ou um trabalho que a minha esposa faz no cabelo, quando a mulher negra que tentou alisar a vida toda, porque ela queria parecer um padrão, chega lá, ela faz uma trança, ela se sente mulher negra, ela ouve a história da mulher negra e fala, meu, cara, é isso. Ela se reencontra, né? E quando você se reencontra, e quando você encontra um parceiro também que de repente ele falou, cara, eu entendi um pouco sobre alguns elementos e alguns orixás e guias, né? Tanto na Umbanda e no Candomblé, e eu estou me encontrando na minha ancestralidade através dali. E eu já rodei todo que tipo de coisa, eu não estava entendendo, porque eu tinha alguma interrogação na minha cabeça. E a gente começa a encontrar pessoas e relatos de pessoas, e a gente começa a entender que, cara, tá aqui, o país negro tá aqui, só não vê quem não quer, e tá demorando para algumas pessoas entender e assumir isso, que a gente tá conversando. E pode ser de uma forma ou de outra. Ou é através de um bate-papo igual você teve, ou através do Mais Tupã, numa experiência nova aqui. Inclusive, parabéns aqui pelo espaço, né? Sensacional, hein, Clebão? Eu tô me sentindo aqui importante demais nesse lugar aqui, cara. Que lugar, hein? Essa caneca aqui mesmo? Então, olha aqui. A Mari não quer deixar, mas eu vou levar, viu? Que é isso, cara? Então, ou através, né, de uma atividade no museu, ou num evento na praça, mas em algum lugar essa pessoa tem que ser pega. Ela tem que ser pega nesse entendimento racial. Tá? E tentar entender e abraçar a causa. Então, Angela Davis falou isso, e todo discurso, e no livro dela, né? A gente não basta ser só, não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Então, é necessário ser antirracista. Pô, vê uma situação, cobre, abraça a causa, vê uma postagem na internet que realmente defendendo essa causa, pô, vamos lá, vamos contribuir, vamos junto. Né? A gente viu agora aí, ó, 2020, o maior movimento que teve aí, talvez o movimento maior próximo foi o de direitos civis, né? Sei que estudou muito. Exatamente. Então foi muito forte, entendeu? Então a gente tem que aproveitar esse momento aí do antirracismo, desse movimento antirracista, e se encher de conhecimento e nos ajudar. Não adianta só nós, né? A gente fazer esse trabalho, que é o trabalho formiguinha, que talvez demore 100 anos para poder chegar nessa igualdade que a gente prega, mas a gente precisa dos nossos irmãos negros, de outras etnias, entendendo um pouco e nos ajudando a combater o racismo. O que dá para fazer? O que dá para fazer, a rapaziada que tá ouvindo a gente agora e tá chegando nessa compreensão de que realmente ele teve comportamento racista a vida inteira e entendeu que tipo, não é legal aquilo que ele fez? O que ele pode fazer, além de, é lógico, começar a se policiar mais e pensar mais nas besteiras que ele fala, para ser antirracista? O que a gente pode fazer para ajudar a fortalecer o movimento negro? Manualzinho, Clebão. Básico. Não tô aqui para passar regra, cagar regras só, desculpa o termo, cagar regras. Mas, cara, depois que você identificou um problema, você tem que combater ele. Começa onde? Quando a gente é criança, a gente sempre ouve essa frase. Onde que a gente começa? Dentro de casa. Seu pai, seu filho, seu irmão, posteriormente, amigos, tá numa rodinha. Isso, inclusive, serve pro machismo. Às vezes a gente tá numa rodinha de amigo, passa uma menina lá que não sei o que e tal. Você tem que se policiar, porque isso é machismo. Sim, o negro é a mesma coisa. Além de ser imbecilidade. Imbecilidade, monstra ainda. Você entendeu? Então, mas você é tá um comportamento rodinha, que é incentivado, que eu digo, incentivado. que vem, é estruturado, o machismo mais até do que o racismo em alguns aspectos, porque o machismo daí é elogiado, né? Sim. O racismo o cara ainda faz meio escondidinho, porque o cara sabe que ele tá falando besteira. Né? Ser machista é diferente de ser homem.
Vamos combinar, Mas você identificou é. o problema, pra gente poder concluir, identificou o problema, combata dentro de casa, posteriormente fora, você entendeu? E aquilo que eu disse de uma maneira mais efusiva, não foi falta de educação, mas é um apelo que eu vou fazer sempre enquanto eu viver. Se você não puder ajudar, não atrapalha. Não se coloque contra, procure entender, e se mesmo entendendo você continua sendo contra, é um direito seu, mas não atrapalha. Porque essa luta, como o André disse, vai muito mais do que 10 anos. E cada vez que você se coloca contra algo que em 1h30 a gente explicou aqui, você entendeu? Bastante coisa. Você se coloca contra isso e atrapalha a desenvoltura do que a gente procura, você não está contribuindo em nada para a sociedade. Não só para os negros, para a sociedade. Então, se você não puder ajudar, não atrapalha. Não se coloque contra a cota, não se coloque contra Dia da Consciência Negra, não se coloque contra eventos promovidos em prol do movimento negro, tá? Porque isso que a gente faz não é para ser melhor do que ninguém. É o que eu sempre falo, a gente busca igualdade. É sempre para ficar em pé de igualdade, por conta das casas. Por que a gente tem que sempre andar 2 casas? Porque a gente já está uma atrás. Essa é a questão. Entendeu o problema, combateu, não consegue ajudar, não atrapalha. É o principal. O Clebão é muito educado pra falar, mas se você é um imbecil e não consegue entender que você tem que fazer parte da solução, É isso. fica quieto. Fica quieto. Já ajuda. Já ajuda. Já ajuda. Clebão, então, a Kari e a Ricari estão te mandando um abraço. Chuchu Abraço. comentou. As batatinhas, um batatinhas. abraço às batatinhas. Renato Gonzalez, um abraço. Rafa Vecchiarucci fez um comentário grande aqui também. Estava conversando sobre racismo estrutural. Marco Antônio Vieira. Gigi Najma comentando. Paulo Roberto Pinheiro também. Pessoal, vários comentários chegando. Mas infelizmente a gente já está com 1h30 de programa. Porra, caramba. Já se Pior extrapolamos. que tem coisa pra falar Nossa, ainda. tem muito, bastante, né? tem Acho que a gente teria mais 1h30 de programa Com certeza. fácil. Fácil. Né? Então, mas para não ficar muito mais extenso, né? Gostaria de agradecer vocês por terem tirado esse tempinho para a gente discutir sobre isso. Espero que você que esteve nos acompanhando pense, repense e tente fazer diferente se você tem comportamentos racistas, se você tem comportamentos que não são legais. Vamos todos, cada um fazendo um pouquinho, talvez a gente diminua essa luta que são de 100 anos para 80, para 70, para 50. Cada um fazendo a sua parte, cada um se transformando, a gente consegue transformar a sociedade. Se a gente não se transformar, a sociedade não muda. Então, Clebão, obrigado. Não, O microfone é eu que agradeço. seu. Agradeço o espaço, agradeço você, Diego, Paulinho, meu parceiro de copo, parceiro de faculdade. Estudei junto com o Paulinho, tá? Opa. Estudamos juntos, na mesma sala, estudei juntos. Aprendi muita coisa também. Ele falou aí que eu ensinei, mas na verdade aprendi muito mais coisa com ele. Mari também, né? Agradeço pelo espaço. Dionísio, meu menino prodígio. E o professor, que é o que eu falo, me refiro a ele assim, ele sabe que não é da boca pra fora, ele sabe que é verdade, me ensinou muita coisa, e muita coisa mesmo, durante muito tempo, são vários anos, né? E com toda certeza, no futuro a gente ainda vai fazer muito mais coisa, você entendeu? E talvez você não tenha noção da importância que você tem para a juventude negra, que é a classe que eu pertenço. Mas saiba que você tem um diferencial e é uma luz para nós. Você estava falando aí daqui, a gente não sabe até quando vai, porque não sei o que, daqui um tempo vai ter que parar, mas não pare agora. Porque o seu trabalho é muito importante para nós. Aproveito também para agradecer todo mundo que esteve na audiência e para concluir eu vou fazer um apelo. Por favor, no 20 de novembro, não postem a frase do Morgan Freeman. A gente não aguenta mais ver vocês postarem essa falar do frase. Morgan Não, Chega. Chega. 2 coisas que vocês não precisam falar no 20 de novembro. A frase do Morgan Freeman é que seu avô também era negro, porque o meu também era. E isso não é diferencial nenhum. Aí, consciência humana. Consciência humana. Né? Se tivesse consciência humana no passado, talvez hoje não tinha consciência nenhuma. A gente não tava pegando pé Evitem, disso. e tem gente que compartilha e não se liga o que é. Mas enfim, no mais agradeço pelo espaço aí e boa noite a todos. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. O microfone é seu. Bom, eu que agradeço. Para mim foi uma experiência e tanto aqui, tá? Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Isso aqui
é essencial, né? É levar informações, discussões, debates, resenhas, né, para casa das pessoas em Tupã, muito, muito importante. Então vocês estão de parabéns, sempre inovando, sempre na frente aí, Obrigado, com uma visão ampla para trabalhar. Eu conheço você há muitos anos e Faz quando eu tempo. conheci você já era formado em administração e eu falei, meu, esse cara aí, ele trabalha dentro de uma empresa aí na cidade, uma empresa grande. E você me deu várias ideias, né? Eu tava lá pedindo um patrocínio, se eu não me engano, Aham. pro primeiro Afrofest. Foi. Né? E aí você que... E essa empresa era uma das poucas empresas de Tupã que tinha uma gerente comercial negra. Exatamente. E aí aí eu falei, pô, cheguei no lugar certo pra pedir o patrocínio e no final deu certo. E aí eu bati um papo com você, aí a gente falou sobre administração e depois eu fui me formar em administração. E aí depois que eu te entrombei, eu te falei isso, por quê? E a Mari também, show de bola, obrigado aí pela oportunidade. A gente trabalhou próximo aí na prefeitura e aprendi muito também, aprendo com vocês sempre. Bom, para resumir, Clebão, você quer fazer chorar aqui, pegou de surpresa. A questão é o seguinte, obrigado, cara, obrigado. Eu ouvi isso de você, às vezes a gente não consegue realmente perceber que o trabalho nosso tá dando esse resultado, né? E assim, é automático, né, meu? Porque a gente é um trabalho voluntário, né? A gente não vive de defender a causa negra, a gente não vive só para isso. A gente tira um tempo para poder colaborar. E ouvir isso de você, né, que acompanhou o nosso trabalho e também nos motivou, é muito bom, tá? Isso nos dá um gás aí pra gente seguir em frente. E assim, já que a gente colocou lá que a gente tem um sonho, né? Um dos sonhos, né? A gente lembrou muito aí do grande pastor. É que a gente de repente nem precisava mais debater sobre isso. Esse é o nosso sonho. Nem precisava mais do Dia da Consciência Negra. É esse que é o nosso sonho, né? A gente chegar aqui, ter uma sociedade que mais, pelo menos o máximo, igualitária, ter uma sociedade que não se fala de racismo, né? Esse é o sonho, né? E que isso se torne próximo, que realmente esse sonho se torne realidade. E de repente, cara, a gente ter políticas públicas que a gente vem lutando muito, que para aproximar, porque não adianta a gente ter vontade, só um movimento ter vontade, mas isso não ser uma coisa nacional, que não chegue para as pessoas, né? Quem sabe um dia a gente comece a ver essas informações dentro da cesta básica das pessoas, na escola com mais efetivo, com mais material, com mais instrução e qualificação para os professores, e que de repente nem precisa da ONG para fazer esses eventos, porque esses eventos é natural, já de repente irá acontecer, e que de repente o acarajé, que a pessoa de repente tem esse preconceito, que ela consuma aqui na nossa feira, né? Então que aconteça coisas que vem acontecendo, que nossos sonhos sejam esses e muito mais. Então eu acho que o Movimento Negro de Tupã, aí, completando 16 anos de muito trabalho, tem que agradecer. A gente sabe que não vai ser fácil, mas que assim, a gente nasceu lutando, né? Então a gente já sabe que a batalha ainda não terminou. E a gente vai continuar essa luta, porque o mês da consciência negra é só novembro. Mas o restante do ano a gente continua com consciência. E que mais pessoas dentro de casa, que as famílias ensinem suas crianças a não ser racista, tá? Ensine o seu vizinho, se tiver uma atitude racista, a não ser racista. A criança ou filho de alguém que você vê, façam isso. Tem atitude, nós precisamos de atitude antirracista, tá? Se você de repente não vai levantar bandeira, se de repente não vai aparecer no nosso evento porque não está acostumado a ir, ou de repente não vai contribuir com alguma questão negra, não vai consumir algum comércio de pessoas negras, então procure uma outra parte para fazer, defenda, contribui, fale, tá? Seja mais um parceiro, seja mais um brasileiro, tá? Porque é só ver a nossa história aí, que de quase 400 anos de escravidão, e hoje a gente tem que debater sobre isso, a gente tem que explicar sobre um pouquinho sobre a África. A gente vê que como que a gente tá para trás, e a gente vê o gringo vindo aqui, a primeira coisa que o gringo pede é um pandeiro, e a gente não tem muitos brasileiros não sabem tocar um pandeiro, e o pandeiro é nosso, o brimbal é nosso. Alô, Casa do Capoeira. Então o gringo vem aqui, a primeira coisa que ele pede é isso, e a gente não entende. Eles vêm reconhecendo, eles vêm para ver esse tipo de ação, de cultura, e nós não acaba valorizando nossa cultura.
Então, que as pessoas sejam menos racistas, que o Dia da Consciência Negra um dia não precise mais a gente estar falando, porque as pessoas vão entender. E muita paz e muito obrigado mais uma vez aqui. Valeu? Um abraço também para as pessoas que estão fazendo ações, tá, nessa semana. Tem pessoas aqui que se desdobram para fazer ações, palestras e tudo mais. E vai acontecer também agora, dia 19, tá, uma audiência com muitas lideranças negras, a partir das 17 horas lá no Instituto Federal. Tá? Então, mais uma dica aí, pessoal. Uma parceria aí, Câmara Municipal, Secretaria de Cultura, vereadores. Bom, tem vários parceiros lá que vai estar nesse evento, um dia de debate, um dia de construção. As pessoas têm que participar também. E outras ações que estão acontecendo aí na região toda. Participem, colaborem. Valeu. É isso aí, pessoal. Vamos participar, vamos colaborar. Paulinho, obrigado pela companhia nessa noite. Valeu, Diegão. Ó, confesso pra você que eu tava preocupado, cara, desse bate-papo hoje, porque é um assunto que, por mais que a gente queira parecer sensível, a gente não tem a sensibilidade, porque não passo por isso, entendeu? Eu aprendi muito com vocês, cara. Teve momentos aqui que eu fiquei emocionado com os relatos, e em alguns momentos fiquei até com vergonha também de alguns comportamentos, ou de algumas coisas que eu já testemunhei e não é que eu nem me manifestei, às vezes até achei graça de uma situação que você percebe hoje o tamanho da estupidez que é isso, entendeu? E eu espero de coração mesmo que a caminhada de vocês seja cada vez mais fácil, que para Dandara daqui 10 anos o mundo não seja tão estúpido, pelo menos a sociedade que ela esteja vivendo não esteja tão estúpida quanto essa que a gente está vivendo nesse momento agora. Porque parece que nós criamos uma hora que tá bonito ser idiota no Brasil, né? Então, de coração, eu espero mesmo que a gente evolua enquanto sociedade, enquanto povo, que para que essa molecada no futuro encontre um mundo um pouquinho melhor, né? E só para fazer justiça, quem está organizando o evento é a professora Cris Vicente. Isso, Cris Vicente, desculpa, amanhã acabei esquecendo. Federal. É a organização, a vereadora Cris, né? E com parceria com a ONG Um Monte, vários convidados aí. Então, foi legal, Diego. Foi legal. Então é isso aí. E vamos ter, então, várias ações. Não é feriado em Tupã, Dia da Consciência Negra, mas vamos ter várias ações aí. Cabe a você que está nos assistindo encontrar aquela que mais te agrada, vá, conheça, entenda e o principal, combata o racismo, combata o preconceito, combata qualquer forma de discriminação. O machismo. Vamos combater tudo aquilo que é ruim, vamos combater, vamos todos construir uma sociedade melhor, uma sociedade que seja mais agradável para a gente viver, que seja mais saudável para a gente viver também. André, Clebão, Paulinho, muito obrigado. E obrigado a você que esteve nos acompanhando em mais esse Mais Tupã Night Show. Quinta-feira que vem estaremos de volta às 8 horas. Até mais, abraço, tchau, tchau.